Na verdade, a cabeça do atleta é muito diferente, né, Michel? Então, a cabeça do atleta é de superação. E acho que desde o começo o Jamur me passou isso. Olá pessoal, aqui quem fala é Renata Falzoni. Olá, eu sou Tim Don. Eu sou Jaque Mourão. Olá, eu sou João Paulo Diniz. Eu sou Adriana Silva. Oi, eu sou Mauro Ribeiro. E esse é o Endorfina Podcast. Valeu, até mais. Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. E aí, pessoal, como é que vão aí todos vocês? Depois aí de várias semanas intensas aí com mulheres fortíssimas, um episódio que ficou também aí para a história, pelo menos na minha opinião, do Endorfina na semana passada, com bastante repercussão. Gabriela Mansur, talvez a mulher mais notória que eu já recebi aqui no Endorfina, e não é porque ela é irmã também do meu grande amigo e uma figuraça aí no triatlon, quase que uma lenda. Eu escrevi na semana passada num post no Endorfina BR, na minha conta no Instagram, que ele é uma lenda. Eu acho que já é uma lenda, estava conversando com outros amigos um dia desses. Eu acredito que ele, ao lado do Pedrão Morgante, para quem aí é das raízes aí do triatlon, sabe de quem eu estou falando. Acho que eles são as duas pessoas que desde o comecinho ali de 1990, 89, nunca pararam de treinar e nem de competir, o que eu acho que é uma raridade hoje em dia. Pelo menos aqui no Brasil não há ninguém mais tão antigo quanto eles e passando por todas as fases, né, e todos os momentos do triatlon nacional. Mas enfim, voltando a falar da Gabriela, foi um episódio espetacular e ela é irmã do Antônio Mansur, mas ela é uma das mulheres mais, talvez a mulher mais conhecida, mais notória aqui do hall aí de convidadas do Endorfina, do grande hall de convidadas do Endorfina, por conta da notoriedade aí dela, nos papéis que ela assumiu, que ela pegou para ela, e uma equipe, claro, enorme aí por trás, para combater a violência contra as mulheres e para defender o direito das mulheres nesse nosso país que, infelizmente, apesar de ter leis consideradas boas para esse propósito, infelizmente ainda carece aí de fazer com que as leis sejam aplicadas e de conscientizar, claro, principalmente os homens, de que, enfim, não há necessidade, não há justificativa para qualquer tipo, para qualquer nível de violência. E foi um episódio muito legal. Se você não ouviu, vá lá e ouça. E o episódio dessa semana, o episódio de hoje, né, você está ouvindo esse episódio agora, foi um episódio interessantíssimo. Adorei bater esse papo com o Luiz Catapreta. É um cara aí que eu conheço há muitos anos, a gente chegou a competir junto aí durante uma boa fase aí da minha carreira, e é um cara que fazia tempo que eu tô para conversar, né, Luiz? Faz tempo que a gente não chegou a agendar, mas que a gente acertou esse bate-papo e por conta aí da minha correria no caso, ficou difícil da gente gravar antes, mas é o que eu tenho dito aí, e eu tô aceitando isso numa boa. Quando sai tem que é para sair, né? Quando sai tem que sair, e aí acaba saindo um bate-papo muito bacana, um bate-papo interessantíssimo. Um exemplo desse foi também com a Ariane Monticelli, né? Para quem ouviu o episódio com a Ariane, que hoje está na Austrália, foi um episódio que desde dezembro de 2017 eu estou tentando, a gente está conversando e só agora que saiu. Então a mesma coisa foi aqui com o Catapreta, foi um bate-papo bastante legal. A gente conversou bastante, foi um bate-papo legal porque a gente conversou bem. Foi uma conversa bem livre, bem aleatória, claro, sobre sempre os mesmos temas, né, a história do nosso esporte, a história dele principalmente, né, como é que foi o começo dele passando aí pelo surf, a estreia com uma bike emprestada, ele que foi um atleta aí bastante promissor, com bastante resultados positivos lá de Curitiba, que agora está radicado em BH, enfim. Então foi uma conversa interessantíssima, tenho certeza de que vocês vão gostar, principalmente você que curte o triatlon, que está querendo aprender um pouco mais sobre a história do nosso esporte, a história das pessoas que fizeram, né,
essa história, que escreveram essa história. E se você é um triatleta novo, se você é uma pessoa que não pratica triatlon, mas eventualmente está interessado, acho que é legal ouvir a opinião de um cara aí que teve uma passagem bem interessante pelo triatlon e opiniões muito legais com relação ao profissionalismo, com relação a aquele momento que você tem que escolher a carreira, né? Sigo tentando, arriscando ser um triatleta profissional, entre aspas, porque naquela época raríssimas as pessoas que conseguiam viver exclusivamente do triatlon, ou eu deixo o triatlon como um hobby e vou tentar a carreira e, enfim, né, fazer o caminho natural de fazer ou terminar, se formar numa faculdade, procurar emprego e sair trabalhando por aí, como é a rotina de 99,9% das pessoas. Enfim, então foi um bate-papo muito legal. Na semana passada eu lancei o novo site do Endorfina, também uma outra questão aí que estava engasgada para mim aqui faz tempo. Espero que se você não acessou, vai lá e acessa. Eu tenho acompanhado aí, bastante gente já está acessando, dá para ouvir os podcasts pelo site, é claro. E me faça aí o seu comentário, me dê sua opinião. Eu quero saber o que você achou aí desse novo site, se eu tenho alguma coisa aí para melhorar. E aí eu vou lá, falo com o Carlos da I2W e vou tentar fazer a melhora, mas basicamente ele é um site, claro, é um site, né, para ouvir podcasts, é uma plataforma dentro do WordPress, um tema que é exclusivo para se ouvir podcasts, e lá você encontra também informações sobre esse projeto, informações de contato, você encontra os produtos do Endorfina para quem quer apoiar, você consegue ali rapidamente clicar ali num botão, alguns botões tem ali ao longo do site para você se tornar um apoiador, não só como ouvinte, não só como um replicador. Aliás, como eu tenho dito sempre, vou dizer, eu sou muito grato a todos vocês que replicam, a todos vocês que espalham a palavra dos meus convidados através desse microfone, desse Endorfina, desse projeto. Mas se você pode, se você tem interesse, se você curte esse projeto um pouquinho além e tem condições de apoiar financeiramente, lá agora no meu site ficou muito mais fácil, ficou muito mais intuitivo. Então dá uma visitadinha lá no site, eu convido vocês e convido também para que vocês façam depois seus comentários, suas críticas, suas sugestões, para que eu possa estar pensando e melhorando cada vez mais o site. E é isso, então vamos agora para mais um bate-papo, mas antes eu tenho que agradecer, como sempre faço, aos patrocinadores do episódio de hoje, a Bovem. Né, esse episódio é um oferecimento da Bovem Energia, que é uma comercializadora, uma gestora e geradora também de energia, assim como para os meus convidados. Para a Bovem, energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. De energia, a Bovem entende. E esse episódio também é um oferecimento da Supacaz. A Supacaz é uma marca de acessórios de ciclismo que faz os acessórios mais transados, mais casuais, mais legais, transados é boa, né? Que faz os acessórios mais coloridos e casuais do mercado. É uma marca criada aí pelo filho herdeiro da Specialized, criada lá em 2010, e que se tornou notória por conta das fitas de guidão, e depois, claro, eles acabaram expandindo aí depois do sucesso das fitas de guidão, acabaram expandindo para as luvas, para as meias, para acessórios como os porta-trecos, para acessórios como o selim. Aliás, eu estou usando o selim Carbon Scorch, se eu não me engano o modelo, perdão, agora me fugiu aqui, mas um selim muito confortável, daqueles selins curtos, mais modernos, né, com vazado no meio e com o acabamento oil slick, tem tanto dos trilhos quanto da cobertura de couro. Então é bem legal, combina aí com as luvas, combina também com a tampinha da fita de guidão, e muitos podem achar que é frescura e tal, mas cara, é legal você ter uma bicicleta que você curte, que você pode trocar esses acessórios e que você pode também de alguma maneira estar personalizando, já que hoje, né, com a popularização do triatlon, a popularização do ciclismo, do mountain bike, e as marcas relativamente limitadas aqui no Brasil, né? Não estou fazendo um comentário negativo, mas a gente não tem tantas opções como em outros países, principalmente Estados Unidos e Europa. Então muita gente tem bicicletas iguais, às vezes é só uma cor, ou às vezes as bicicletas são exatamente idênticas. Então você poder personalizar com uma fita de guidão, com suporte de garrafinha, e depois fazer a combinação com uma meia ou com uma luva é uma coisa muito bacana, e a Supacaz proporciona isso com produtos muito legais. E para que você conheça os produtos da Supacaz, você entra no site ultracicle.com.br ou nas melhores lojas do ramo. O site da ultracicle.com.br é o site do Paulo e da Kathleen, que são os responsáveis por trazer
a marca Supacaz para o Brasil. E numa promoção exclusiva aqui para você que é ouvinte do Endorfina, você tem frete gratuito para compras a partir de R$100, exclusivamente para você. Basta utilizar a palavra endorfina no campo do cupom de desconto antes de finalizar a sua compra no site ultracicle.com.br, mas também no site você fica conhecendo quais são as lojas, se há lojas que vendem os produtos da Supacaz na sua cidade, no seu estado. E só para citar algumas das lojas, né, que revendem os produtos da Supacaz: Center Bike Shop em Hortolândia, Pantera Bike em Muriaé, Multibike em Ribeirão Preto, Biobike em Uberaba, Bike Tech em Curitiba, Pedal Power do meu amigo e convidado Daniel Aliperti aqui em São Paulo, e Sportstar Bike também, da patrocinadora, de uma dos patrocinadores do Endorfina Podcast, da Flávia, a Palharini Bikes lá em Londrina, que também é de um grande amigo meu e convidado especialíssimo aqui do Endorfina, faz 2 anos, aliás, preciso trazer o Palharini de volta, o Luciano Palharini. Então vai lá, dá uma olhadinha, ultracicle.com.br, e passe a seguir a partir de agora @supacaz com ZBR no Instagram, para você saber aí todas as novidades, quem é que tem os produtos para revender, quem é que está postando, como é que ficam as combinações. Aliás, o Instagram da Supacaz BR no Brasil é bem legal para você ter uma noção aí da variedade da combinação dos produtos dessa marca aí de primeiríssima qualidade. E para terminar, lembrando aí vocês que o Endorfina Podcast apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte, um site de patrocínio coletivo de atletas. Incentive um jovem atleta profissional e ainda receba, né, de quebra, descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Seja você também a diferença na carreira de um jovem talento. Siga Mosqueteiros do Esporte no Facebook, Mosqueteiros do Esporte no Instagram, e vá lá no site mosqueteirosdoesporte.com.br para conhecer mais detalhes dessa iniciativa super bacana do Marcelo Sintra, um ouvinte, apoiador, um publicitário e triatleta que teve essa grande sacada. Então vamos lá agora para mais uma conversa interessantíssima, mais um episódio interessante do Endorfina Podcast. Vamos lá. Meu convidado de hoje foi um talentoso triatleta, que ao longo de uma década se destacou no cenário nacional e internacional. Em 1994, venceu o famoso e competitivo triatlon do Sesc de Caiobá. Representando o Brasil em 1995, chegou em 10º lugar na primeira prova oficial com vácuo, organizada pela Federação Internacional, a ITU. Em 1996, foi campeão do Circuito Sul-Americano de Triatlon, estreou nas provas longas no ano de 2000, na última edição do Ironman, realizada ainda em Porto Seguro. Depois de um hiato onde se dedicou às provas curtas e aos negócios, voltou a largar numa prova longa, então em Floripa, para cruzar a linha de chegada em um honroso 14º lugar. Com vocês, o ex-triatleta profissional, o paranaense Luiz Fernando Cata Preta. Fala, Luiz, seja bem-vindo. Ei, Michel, que prazer, cara, conversar com você, grande ídolo. Ô, cara. Obrigado. Me sinto lisonjeado com essa oportunidade que está me dando aí. Né, sem falar em endorfina, tem que pôr no currículo. Quem falar aqui tem que pôr no currículo. Muito legal, muito obrigado, cara. Que bom, obrigado, cara, obrigado. Mas, enfim, o prazer é meu. Né, você já está acompanhando a Endorfina faz tempo. Aliás, eu estava preparando a pauta, né, Luiz, da nossa conversa. E eu vou te chamar de Luiz, não vou te chamar de Catinha, vou chamar de Luiz, não sei porquê. Mas, cara, a gente começou a falar em 2018. 2 anos atrás, então, Michel? Exatamente, porque a hora que eu comecei a preparar a pauta, eu tenho aqui um protocolozinho que eu faço, eu coloco lá a data que eu tô mexendo na pauta, e não lembro agora o mês, mas estava lá, 2018. E a hora que eu fui mexer na pauta, eu falei, caramba, que coisa, que atraso. Mas, enfim, deu certo, é aquilo que a gente falou agora antes de começar a gravar, tem que ser na hora que é para ser, né? E talvez mas agora... eu acho até que foi bom, sabe por quê, Michel? O começo foram os dinossauros, né? Aí foi mudando o perfil, voltava agora voltou um dinossauro depois de algum tempo. Não, mas isso também faz parte, isso é uma das justificativas, né? Porque eu comecei, de fato, né, focado no triatlon e tal, porque eu não sabia se o negócio ia dar certo. E com essa missão que hoje nós vamos continuá-la, né, eu e você, de resgatar histórias, de contar um pouco aí para as novas gerações, né, como é que era, quem eram vocês e tudo mais.
Mas aí a partir do momento, de fato, que é o que eu gosto de dizer aqui comigo mesmo, o negócio começou a cheirar um pouquinho de mofo, né? Aí de naftalina, aí eu falei que só que manja aquela sapatilha que tá jogada no armário lá atrás, toda mofada, né? Demais. Aí eu falei, cara, eu preciso agora começar a modernizar. E comecei a chamar um pessoal mais novo, uma geração um pouquinho mais nova e tal. E aí depois o negócio cresceu, felizmente, né? Aí destrinchei o triatlon, corrida de aventura e tudo mais, médicos, profissionais. Mas agora, nessa sequência, né? Quando esse episódio aqui tá indo ao ar, de fato foi que eu pensei, cara, tá faltando alguém para voltarmos àquela missão que eu adoro, né, da gente conversar daquela época, que é uma época que nós fomos contemporâneos, né, embora eu parei, você ainda continuou. Então, de novo, para quem está nos ouvindo aqui agora, vai ser um bate-papo, realmente uma volta no tempo, não tão antiga quanto algumas das pessoas que já passaram por aqui no começo, mas uma volta bacana no tempo e, claro, né, você tem uma história e um legado interessantíssimo para passar. E uma das coisas que me chamou a atenção quando eu estava preparando a pauta, e aliás eu brinquei aqui no começo, mas assim, eu quero entender que história é essa que você tem com os convites, né? Porque eu nunca vi cara para receber mais convite do que você. Mas já eu quero que a gente vá abordando esse tema ao longo da nossa conversa. Agora, me conta uma coisa, cara, para contextualizar. Você nasceu em Laranjeiras do Sul. Eu dei uma olhada no mapa, que eu sou curioso, e eu vi que já lá no meio oeste, né, do Paraná, ali já mais para o lado mesmo, né, mais distante do litoral, distante de Curitiba. O que você acha... Peraí, para começar, quando é que você saiu de Laranjeiras? Quando é que você deixou? Na verdade, eu saí muito novo, Michel. Eu saí com 2 anos de lá e fui para Cascavel, que é um pouquinho mais para perto de Foz do Iguaçu ainda. Isso. Então era bem interessante que às vezes eu ia jantar no Paraguai e voltava. Né? Ainda uma das coleções que eu tive, né, na pauta tinha ali uma pergunta sobre coleções, eu colecionava Matchbox. E era muito nessa fase. Mas foi uma coleção que eu abandonei, na verdade. Sei. E agora meu filho tá fazendo coleção, agora Matchbox tá mais difícil, ele tá fazendo Hot Wheels. Isso, Matchbox acho que é raro, acho que só vende no Mercado Livre, colecionador. Mas você jogou fora os teus, você vendeu, o que aconteceu com os teus? Eu perdi por uns 20 anos, Michel. Aí minha mãe localizou. Não acredito, ele localizou, cara, porque eu tinha uma caixa. Eu também. Tinha uma caixinha que eu guardava todos. Até foi uma decepção, porque eu falava para todo mundo que a coleção era de Matchbox. Quando eu fui ver agora, depois eu falei errado, 20 anos não, é mais de 30 anos, né? Mais de 30. Tem vários falsificados lá no meio, Michel, foi uma decepção. Pô, você ia comprar no Paraguai. Luiz, você sabe que eu tinha... assim, acho que não era uma coleção, a gente não chamava de coleção, né? A gente ia ganhando, os carrinhos ainda hoje não são tão baratos, mas os carrinhos eram baratos, a gente ia ganhando, né? E a gente ia amealhando, juntando uma coleção, uma frota de carrinhos. E eu tinha também um monte, cara, eu não sei por que cargas d'água eu me livrei, eu lembro direitinho onde que eu guardava, cara, era uma valise que minha mãe tinha conseguido, não sei da onde, um negócio que não tinha nada a ver, mas ficava super legal. Eu sempre gostei de deixar os carrinhos isolados uns dos outros, embora nunca tinha tido a ideia de guardar em caixinha, para que eles não riscassem, né? Para que eles não... Tinha os carrinhos de batida e tinha os carrinhos que eu não queria riscar e tal. E, cara, né, os anos foram passando e tal, eu não sei onde é que foram parar esses carrinhos, mas não existiam mais, de fato, não existiam mais. E, sei lá, eu não vou agora saber exatamente quando, mas deve fazer já pelo menos uns mais de 20 anos, porque minha filha mais velha tem 20, deve fazer mais de 20 anos, eu passei a recolecionar. Eu voltei a colecionar, só que aí, assim, eu sempre tive uma fixação, não sei também desde quando, mas por carros americanos, aqueles carros, os Mustangs, os Camaros e aqueles carros antigos, rabo de peixe e tal. Então eu passei sei lá, mais de uma década... Comprava um ou outro, ia lá numa loja, comprava de repente estava alocando um DVD na locadora, e na locadora no Blockbuster antigamente tinha para vender os carrinhos, aí eu comprava mais um ou dois e fui amealhando. Hoje eu tenho,
sei lá, devo ter uns 30, 40. Minha filha menor adora, minha filha mais velha ainda adora, e outro dia ainda minha filha mais nova quis mexer, e eu deixo ela mexer com todo cuidado. E aí eu falei pra elas, eu falei, isso aqui vai ser de vocês, né? Isso aqui agora eu já não vou me desfazer mais, vocês façam o que vocês quiserem com elas. Mas eu voltei a colecionar, cara, porque dá uma... Aí que a gente vê que a gente tá ficando velho, né, cara? Porque vai dando esse saudosismo. Mas, enfim. Você falou de saudosismo agora, Michel. Eu acabei de comprar uma Caloi Cross Extra Light, cara. Um amigo meu comprou uma, não acredito, cara. Comprei uma Caloi... Eu tive uma, eu quase me matei com uma, na verdade. Fui atropelado, né? Fui desmaiado pro hospital com fratura no crânio. Caraca, e nesse acidente, até minha irmã passou depois, viu a bicicleta destruída, não reconheceu a bicicleta, falou, esse se matou. E quando ela chegou em casa, ela soube que era eu. Mas que era atropelamento ou você caiu de uma rampa? Atropelamento. Eita, eu passei, a bicicleta ficou um tempo no colégio lá, aquelas bicicletas não tinham freio, né, Michel? O freio era ruim. Eu passei reto numa rua lá e eu atropelei um carro, na verdade. Peguei do lado de um carro e caí pro outro lado. Então a gente fica saudosista mesmo, que depois de um tempo, falei, se eu tiver a oportunidade, vou comprar uma Caloi Cross Extra Light de novo. E você achou? E eu achei, eu cheguei em casa com o maior cuidado, minha filha, papai, bicicleta rosa, porque já tinha perdido a anodização, né? E agora ela usa direto. Que legal, ela usa direto, cara, a bikezinha. Legal. Eu tenho informações de que a Caloi está para lançar uma nova versão, não sei como que ela será. Não, assim, eu tenho essas informações, pode ser até que seja fake news, mas eu já recebi informações de que parece que a Caloi até está adiando o lançamento por conta da quarentena, né? Um amigo meu comprou uma, não foi a Caloi Extra Light, ele comprou uma Cruiser, e aqui do lado da minha casa... não sei se você lembra de São Paulo, aqui na Avenida Santo Amaro, que é uma avenida enorme, eu moro bem no comecinho dela, tem uma loja de bicicletas muito antiga, assim, muito antiga, e o cara vende, bem aqui pertinho, e o cara vende, eu não sei nem se ele vende, para falar a verdade, ele deve vender qualquer outro tipo de peça, mas ele tem algumas bicicletas expostas, raridades importadas e nacionais. E eu passei lá outro dia, inclusive, e ainda estava lá, ele tem lá uma Caloi Cruiser, e uma Caloi Extra Light que tá pendurado no guidão ainda o saquinho com, né, o manual que vinha, tipo, isso instrução. É uma raridade mesmo, que bacana. E claro, uma vez eu perguntei para ele cobrava caríssimo, mas eu vi que ele não tinha muito interesse em vender, não sei, e é uma pena porque as bicicletas estão lá, estão abrigadas do sol, mas assim, elas estão na Avenida Santo Amaro, cara, e junto um pó enorme, as bicicletas estão até num aspecto feio, né, elas deviam estar de alguma maneira mais protegidas e tal, e é um tiozinho, um senhorzinho, enfim, eu não sei o que ele vai fazer com aquilo, mas enfim, existe para vender, eu já vi no Mercado Livre para vender, esse amigo meu comprou no Mercado Livre, você acha por aí sim algumas raridades, inclusive a BMX Pantera, a Tigrão. Verdade. A Tanquinho é muito famosa. Então, BMX, cara, Tanquinho. Mas... Fala. Eu esqueci o que ia falar, Michel, coisa da idade também, cara. Mas vamos lá, até que idade que você ficou em Cascavel, quando é que você se mudou para Curitiba? Ou eu mudei com 7 anos para Curitiba. Aí, praticamente, eu cresci em Curitiba, né? Então, aí eu vou voltar à minha pergunta. Eu não conheço Cascavel, mas já é uma cidade bem maior, né? Talvez não seja tão grande quanto Curitiba, ou estou enganado? Acho que seria aí um quarto do tamanho. Então acho que deve ter aqui 600 mil, 700 mil. Eu saí de lá há muito tempo. E pela distância acabei não tendo muito contato. A não ser, voltei lá a competir umas 2 vezes, Michel. Foi muito legal ter voltado a competir lá em Cascavel. Acho que minha segunda prova foi em Cascavel, na verdade. Legal. Eu fiz a primeira Caiobá, né? Que é onde todo mundo começa praticamente no Paraná. Eu começava, né? Quando tinham pouquíssimas provas no ano. E como não tinham muitas provas, fiquei muito tempo. A Caiobá foi em fevereiro. E fui competir de novo o primeiro ano só em outubro, novembro, não lembro direito. Novembro.
Até já ganhei do Botura nessa prova aí. O Botura é amigo nosso de São Paulo, né? Claro, Esses dias eu fui ver a fotinho lá, tava ele no pódio lá, muito bacana. Categoria 15 a 19 anos ainda. Olha isso, cara. Então, e o que eu queria perguntar, né? Você atualmente está em BH, né? Enfim, casou e tudo mais, e por conta aí da Rebeca, você acabou se mudando para BH, que é uma cidade bem maior. Mas o que você consegue identificar, assim, alguma coisa que você carrega de ter vindo de né, tudo bem, você nasceu em Laranjeiras do Sul, uma cidadezinha muito pequena, mas logo se mudou para Cascavel, mas ficou aí na tua primeira infância numa cidade bem pequena, né? Assim, o que você acha que você traz dessa infância numa cidade pequena, né? Que hoje em dia é de se valorizar, né, cara? Ainda mais, né, do jeito que as coisas caminharam aqui no nosso país. Pergunta interessante, Michel, porque eu talvez, pela idade, não tivesse carregado muita coisa, né? Mas eu acho que minha mãe carregou muita coisa, né? Que ela viveu, por exemplo, Laranjeiras até os 17 anos, Uau. Cascavel até 24, 25 anos. Então ela carregou e acabou passando muita coisa das cidades pequenas pra gente, a simplicidade, eu fazer muita coisa em casa, ela passou por muita dificuldade, né? Na infância dela, então de valorizar tudo, valorizar o que a gente tinha, e eu acho que ela nos passou muita coisa disso. Bacana, bacana. Então acho que talvez eu não tivesse trazido tanta coisa, mas com ela veio nos passando isso, né, por anos e anos, até hoje passa essa simplicidade, essa coisa mais de interior, de cidade pequena, de coisas, né, de estar satisfeito com o que tem, de estar orgulhoso do que tem. Eu acho que é mais isso. Parece que é um universo paralelo, né, assim, num ritmo diferente, com outras prioridades, uma vida que, no meu entendimento, parece ser um pouco mais esperta, mais inteligente do que a nossa nas mega cidades, né? Às vezes eu penso como seria a minha vida lá, né? Eu lembro até hoje, um dia eu tava com a minha tia, ela, eu preciso colocar gasolina. Ela foi lá me ver R$20. Eu falei, ô tia, você tá sem dinheiro, eu te empresto aqui, né? Ela falou, não, R$20 dá para 2 semanas. Na verdade, Laranjeiras tem 3 semáforos, Michel. Olha isso, cara. A cidade inteira tem 3 semáforos, então R$20 de gasolina... Dá quase o mês todo. Olha, eu tive no ano passado, em novembro, né? Tive em Ji-Paraná, convite do meu agora amigão Hugo Curado e o pessoal lá, João Valério e tal, em Rondônia, né? Para assistir o Solo Man, que eles se organizam lá. E é uma cidadezinha muito pequena, tem mais do que 3 semáforos, mas é uma cidade muito pequena. E foi uma volta no tempo para mim, não por causa da cidade, mas por conta exatamente do astral que a prova tem lá, né? Uma prova completamente caseira, uma prova completamente feita pelas pessoas que participam, né? Pela cidade, pela comunidade, pelas esposas, pelos maridos, né? E de fato, cara, assim, é legal imaginar que tem gente que vive num Brasil ainda, né? Hoje em dia, e é claro que a maior parte das pessoas não, mas muita gente, porque somos um país populoso, mora em lugares assim, e claro, tem vidas e passam lá, claro, viajam, né, as pessoas que têm condição viajam para fora da cidade, para fora do país, mas continuam curtindo e gostando, assim, eu tenho até um pouco de inveja positiva. Eu também. Que eu gostaria de conseguir me acostumar a morar numa cidade pequenininha desse jeito, para ter um ritmo, né, pelo menos aí uns 30, 40 km por hora mais lento, para que a gente viva um pouco menos estressado, correndo atrás. A impressão que eu tenho às vezes é que a gente está sempre correndo atrás do rabo, né, cara, nas cidades grandes, não sei. Eu também não sei, Michel. Eu vi uma entrevista uma vez do Pedro Cardoso, o Agostinho da Grande Família, morando em Portugal agora, né? Ele falou, sabe por que o brasileiro é tão desesperado? Porque para ter o básico precisa de muito. É dureza, né? Enquanto aqui lá em Portugal, para ter o básico é praticamente de graça, né? Então, às vezes eu penso isso, para ter o básico, a gente tem que ralar bastante. Então, isso talvez faz com que a gente esteja sempre nesse ritmo acelerado nosso, né? Bom, mas vamos lá. E como que você... Aí depois você mudou então para Curitiba para fazer o quê? Para estudar? Por que você acabou se mudando para Curitiba?
Na verdade, meu pai era promotor de justiça, né? Aham. Então, ele era de Curitiba. O primeiro trabalho dele foi em Laranjeiras, primeira comarca, né, que ele trabalhou foi em Laranjeiras, onde ele conheceu minha mãe. Depois ele foi transferido para várias cidadezinhas pequenas que pela minha idade eu não me recordo, né? Uhum. E o penúltimo passo era Cascavel, onde a gente ficou mais tempo. E aí ele foi a última promoção dele para Curitiba. Então foi assim que a gente acabou parando Entendi. lá, né? E da onde que surgiu e com qual idade que você descobre que existe o triatlon? Né, você me disse que surfava, jogava handball e tal, mas eu imagino que tudo de uma maneira ainda, né, quase que infantil, né, assim, queria que você falasse um pouco disso e como é que você descobre que existe o triatlon e resolve se aventurar numa modalidade que, enfim, não era tão popular, né? Na verdade é interessante, porque eu era surfista, né, com 12 anos, meu pai comprou um apartamento na praia, e uma vez brincando, que eu achei que ele nunca ia me deixar surfar. Eu falei, ô pai, posso virar surfista? E ele, na maior tranquilidade, pode sim. E nesse período eu já fazia handball. Uhum. Então, Curitiba fica a 100 quilômetros do litoral, eu treinava handball. Até eu brinco que foi meu primeiro treino de triatlo, porque no handball era muito ruim. Né? E quem joga pior no handball vai de ala. Que é o atleta que mais corre no handball, né? Sim. Então, de 12 a 17 anos, eu só corria no handball praticamente. E finais de semana eu surfava, competitivamente. Então, eu ficava 4 horas na água, 5 horas, numa caída só. Legal. Então, eu acredito que isso foi a minha primeira parte do treinamento, foi isso. E o que você já sabia nadar, para ele te deixar já se jogar no mar? Já sabia, isso. Assim que a gente mudou para Curitiba, a gente morava perto do Clube do Golfinho, clube antigo da época. Então, a primeira coisa, ele nos colocou para nadar. Tinha participado de algumas equipes de natação também, né? Nesse período de 10 a 13 anos, participei de algumas equipes de natação. E isso acabou me ajudando demais no triatlon depois. E foi uma juventude que eu não fiquei entediado, né, com os treinos específicos de atletismo, de natação. Sem dúvida. E que acabou me ajudando demais, né, no momento que eu conheci o triatlo. E até o triatlo apareceu na minha vida. Eu passava de dezembro, metade de dezembro, até começo de março na praia. E no Paraná não é sempre que dá onda. Então, no período que não tinha onda, eu tinha um amigo que gostava muito de correr, pedalar na praia, e um dia a gente viu um cartaz do Sesc Triatlo de Caiobá. E vendo esse cartaz, que a prova tinha acontecido um dia antes, na verdade, a gente combinou. No próximo ano a gente vai fazer essa prova aí. Legal. Na verdade, chamou a atenção, porque o triatlon chama a atenção, né? Ainda mais no 1990, se imagina que eu tô falando 30 anos atrás. Quem fazia triatlon era extraterrestre. Exato, E a gente viu as distâncias, não era nada muito fora do que a gente fazia, brincando. Aí a gente falou, vamos fazer. E aí, acabou que só eu fiz, Mas você treinou, como é que foi essa memória para daqui a um ano você lembrar e depois procurar como é que fazia inscrição, mandar fax? Como é que foi? Ô, Michel, eu comecei a correr, Michel. As coisas foram acontecendo para mim, na verdade. Eu comecei a correr, e meu pai tinha um amigão que corria. Legal. O Medeiros. Então eu fui na primeira corrida e meu pai falou, o Luiz correu os 10 km a 45. Opa. Ele falou, é um tempo bom, mas garanto que ele foi com tênis velho. Aí meu pai passou vergonha, né? Ele falou, foi com tênis, eu fui com tênis de handebol, né? Nossa Senhora. Aí foi mó legal que chegou em casa, meu pai me pegou, me levou para comprar um tênis, nunca tinha acontecido isso de ir comprar um tênis com meu pai. E aí o Medeiros começou a me dar dicas, me passar alguns treininhos de corrida, eu comecei a melhorar. Então eu passei praticamente o ano todo correndo. Legal. Depois da escola e tal, né? Assim, todo dia, de vez em quando, só final de semana. Eu fazia, na verdade, outra coisa que eu fazia engenharia civil, tinha acabado de passar em engenharia civil.
Ah, legal. Aí a faculdade entrava de greve direta, a gente acabava ficando com muito tempo ocioso. Aham. Então eu corria nesse tempo ocioso que a gente tinha. O meu Aí eu começo ia foi muito- assim também, greve na faculdade, a gente sobra tempo, vamos treinar. E eu era amigão do Paulo Jamur, que tinha ido para 2 Olimpíadas e que ia para a praia surfar comigo. Então eu já que tinha uma legal. dica de corrida, dicas de ciclismo. A natação, que eu não tive dica nenhuma, não. A natação foi no surf mesmo, que eu acabei indo. Aham. Que pra natação no mar tá bem ok, né? Assim, né? Tá Você- ok. Não, foi engraçado que largava todo mundo junto, né? Aham. E eu olhava para trás e não via ninguém, Michel. Eu fiquei desesperado. Eu falei, não, tô em último. E comecei a nadar como se nada não houvesse amanhã. Aham. E acabou que quando eu levantei lá, eu tava na metade do pelotão, tava super bom para quem tava fazendo o primeiro esporte. Eu só sei que na bicicleta todo mundo me passou, cara. Todo mundo me passou. O Paulo Jamur me emprestou uma bicicleta da namorada dele. Aham. Ele me entregou ela e falou assim, ó, não muda de marcha. Se você... Ele já deixou na marcha certa. Ele deixou na marcha certa lá e falou, não muda de marcha. Se você começar e terminar nessa marcha, tá bom. Eu só sei que eu só ouvia esquerda. A parcial tá lá, saiu da água em, sei lá, 70º, entregou a bike em 100º, 59º, mais ou menos. Mas eu corri muito bem. Aham. Esse primeiro eu corri muito bem. Com tênis Aí, com tênis, desamarrado, mas bom. Foi desamarrado, mas foi bom. Eu corri, acho que para 18 alguma coisa e terminei com 1h08, 1h08h30. Legal. Isso acabou motivando até o Paulo Jamur a treinar um pouquinho. Uau. Então ali eu ganhei um companheiro de treino com 2 Olimpíadas nas costas, com vontade. Isso me ajudou demais nesse iniciozinho aí. De onde que você conheceu o Jamur? Do surf, da praia? Do surf, foi do legal. surf. Legal. Ele já era um ídolo, né, por ter ido para 2 Olimpíadas. E como surfava, a gente tinha uma amizade boa. Claro. E o meu grande amigo era grande amigo dele. A gente acabou os 3 sempre indo no final de semana para a praia. Entendi. O Marlos Corma. Aham. Então, acabou juntando esses 3 por um bom tempo. E acabou que todo mundo começou a fazer triatlon depois. E aí isso deve ter sido o quê? 92, por aí? Isso foi em 90, Michel. 90, isso. Foi 90, Aí 1993, isso. Aí 93 você já tinha competido algumas provas, né? 93 você vai para o Troféu Brasil, já tinha ido para o Troféu Brasil? Na verdade, amador eu fui em 92, no Troféu Brasil. Ah, legal. Época que pagava... É engraçado fazer esse paralelo, né? Que a gente está falando de quase 30 anos atrás. E naquela época o Troféu Brasil pagava profissional os 15 primeiros. Então. E $100 para cada vencedor de categoria e um tênis da Adidas. Olha isso. E eu lembro que eu ia... Caramba, você lembra disso? Você lembra desse detalhe, né? Acho que nem o Núbio lembrou disso. Era contado o dinheiro, né, Michel? Aqueles $100 era contadinho para... na verdade eu minto, não posso cuspir no prato que comeu, não. A minha família me ajudava, esse dinheiro ia para o banco direto, né? Mas o tênisinho que ganhava, tudo era importante. Aquela época era importante cada ganho, né? Uhum. E um fato interessante foi uma etapa que eu fiz, que o Troféu Brasil tinha premiação geral e premiação profissional. Eu nem sabia disso. E com o meu tempo de amador, eu acabei ficando em 8º lugar geral. Então eu recebi o troféu no geral com todos os meus ídolos e não recebi a premiação em dinheiro. Foi muito legal. Que são aquelas fotos... Deu até um fotos... probleminha, na verdade, que o pessoal falou que eu peguei vácuo, não sei o quê, mas não peguei não, viu? Eu não sei, eu não me recordo, eu não lembro. Eu acho que você fez a última etapa desse ano. Que você estava fora do Brasil ou não esse ano, Michel? Eu passei de 90...
eu não sei se foi 90 para 91 ou foi só 91, eu passei alguns meses, quase que um ano inteiro, morando na Suíça. Isso, aí você, pode ser, porque daí você apareceu do nada pra mim, eu não te conhecia mesmo, e acho que foi segundo ou terceiro no Troféu Brasil, eu fiquei admirado com o seu ciclismo lá, foi muito legal, então você não estava nessa prova não, e nessa prova erraram o meu nome na listagem, então eu fiquei Luiz Cátia Preta. Eu sei que o pessoal de Santos me chamou de Cátia Preta, uns 10 anos depois estavam me chamando de Cátia Preta ainda. Legal. E isso 92. E 93 que você foi campeão? 93 eu passei do Troféu Brasil, você fala? Isso, é. Não, eu fui campeão amador, né? Isso, é. Isso, foi 92. Foi 92. 93 foi meu primeiro ano profissional. Entendi. Foi meu primeiro ano que eu já competia com os profissionais. Mas em 92 você foi campeão do circuito. Isso. Eu acho que nem tinha campeonato. Eu sei que eu ganhei acho que quase todas as etapas na minha categoria. Eu acho que eu ganhei quase todas as etapas, porque eu sabia dos $100 do tênis, eu precisava deles. Legal, legal. Eu contava com os $100 e com o tênis. Cara, Santos, enfim, né? Eu voltei lá, sei lá, deve fazer uns 7 anos para assistir uma etapa. Eu curti, mas é claro que não participando e tendo toda essa memória mais nostálgica, a gente acha que nunca é tão legal. Mas as pessoas dizem que realmente perdeu muito, e o número de participantes e os tempos. Alguém me disse agora faz pouco tempo que parece que no ano passado, 2019, tinha, sei lá, 3, 4 homens profissionais correndo, né? O circuito como um todo, eu não sei se isso é verdade ou não, mas assim, naquela época era onde a gente podia se encontrar, né? Não tinha encontro pela internet, não tinha encontro pelo Facebook, não tinha assessoria, não tinha quase outras provas assim, tirando uma Caiobá, uma prova lá no Rio e tal, mas assim, era onde onde o Brasil se encontrava, né? Pelo menos a maior parte dos triatletas se encontrava, então era uma grande celebração, né? Independente da competição. Verdade, Michel. Eu acho que é isso que faltou para o triatlo a partir de 96, 97, aquela briga Troféu Brasil Confederação, onde os atletas tinham que escolher ou faziam provas do Troféu Brasil ou faziam provas da Confederação. Ali a gente começou a andar para trás. Porque realmente era um campeonato brasileiro, Troféu Brasil. A premiação era até 15, porque tinham 40 profissionais largando. Então era um encontro de todos os atletas. Isso, E você sabia, eu lembro o Maximiliano, que a gente competia, eu sabia o que ele estava fazendo antes do quarto. No dia antes do quarto, estava lá, eu estou pedalando para tanto, eu estou para tanto. Então, aquela época reunia muito. A gente ouve muito falar, aquela época tinha não sei o quê. Não. Hoje só não tem porque as provas não reúnem, né? Então a gente tem 15, 20 excelentes atletas no Brasil, só que você nunca vai ver eles na mesma competição, coisa que tinha. Isso daí... Tinha praticamente toda a prova, né? Caiobá, que você ganhou em 94, a gente ia para as provas, né? Assim, quando você deixava de ir era por algum problema, né? Mas você não escolhia, você queria ir para as provas, até porque não tinha um cardápio extenso, né? E aí tinha uma coisa que, não sei como é que era para você pode dizer, mas já muitas pessoas disseram aqui, Alexandre Ribeiro, Armando e tal, acho que o próprio Maximiliano, o Casadil, que a gente, o Jean-Marco, né, que é lá de Curitiba, da tua terra, do teu estado, a gente queria ir para as provas para competir, claro, né, para tentar ganhar um do outro, mas, de novo, aquilo que eu acabei de falar, a gente queria também para ter essa troca, né, que você falou, saber o que estavam fazendo, o que era a roda que o outro estava usando, né, o óculos, o capacete, era onde a gente tinha esse contato com uma pluralidade de pessoas que no nosso dia a dia, né, tinha uma quantidade X de pessoas treinando em Curitiba, tinha uma quantidade um pouquinho maior aqui em São Paulo, mas é diferente de pegar todo mundo praticamente do Brasil inteiro e juntar num final de semana numa prova, né? É verdade. Não você falando isso, me recordo de cada coisa que eu descobri no dia antes da prova. Ironman 2000,
Eu fiquei no quarto do Roberto Lemos, né? Você já entrevistou ele? Já, grande Roberto. Pô, ele era macaco velho do Iron Man, cara, eu tinha caído de paraquedas lá. Eu lembro que a hora que eu vi que ele ia levar Advil, eu falei, meu Deus do céu. Advil pra quê, Advil? Pra quê? Tá com dor de cabeça? Eu descobri tanta coisa um dia antes que quase não larguei. Eu falei, não é possível, eu não tenho Advil, eu não tenho aquilo, não tenho aquele outro, eu não vou largar esse negócio, não. Mas é isso mesmo, a gente ia para trocar experiência, aprender. E se não fosse, ficava para trás também. Exato, né? Exato. Ficava para trás. Então... Era um grande... como é que a gente pode dizer? Sei lá, era um tubão de ensaio, né? Toda essa cena, né? A gente ia fazendo, iam surgindo treinadores, né? Você mesmo teve contato com o Marcos Paulo aqui de São Paulo, que foi um cara aí que começou e que teve bastante sucesso. Tinha os treinadores no Rio, o Macaco, não sei mais quem, né? Roberto Clar, mas o Roberto Langver, que eu quero trazer para cá, já está tudo acertado, eu preciso só me organizar, preparar a pauta, mas trazê-lo para cá. Enfim, mas na hora que a gente se juntava, era muito mais, enfim, a troca era muito mais legal e claro, todo mundo ficava ou no mesmo hotel ou muito próximo do outro, todo mundo ia comer junto, não tinha, tinha contato, né, cara, assim, isso eu também lamento que dizem, né, não estou mais competindo, mas dizem que o triatlon perdeu muito, a pessoa vai lá, compete, faz uma selfie, já marca lá a hashtag não sei das quantas e depois vai embora. Ninguém vai junto, né? As pessoas não dividem carro, pegam carona, né? Todo mundo junta uma grana, paga um busão, vai todo mundo junto. Enfim. Mas acho que isso pode ser um pouco culpa nossa, Michel. Né? A gente tem que fazer isso, a gente tem que botar os amigos dentro do carro. Ninguém posta nada, verdade. Eu acho que é um pouquinho culpa nossa. Não, e depois eu não tô aqui, né, e o ouvinte mais novo que não me entenda mal, e eu já deixei isso aqui algumas vezes claro, não é que eu tô falando que naquela época era mais legal, a gente viveu a nossa época e era uma maravilha, né? Talvez com aquela idade, 20 anos, 18 anos, a gente está vivendo hoje, como as pessoas dessa idade estão vivendo hoje, está sendo porque é o que elas têm, né? Mas o que a gente tinha, que eu acho que hoje ninguém diz, e pelo menos eu conversei com o Miguel Hidalgo, com a Vitória Lopes, que são uma geração novíssima, né? Não tem aquele lado da aventura, né? Aquilo que você acabou de falar, você olhava o cartaz do triatlon, aquilo te chamava atenção porque era uma coisa, peraí, vai nadar, pedalar e correr? A gente sabia que existia natação, sabia que existia o pedal e sabia que existia corrida, mas a gente não sabia que dava para fazer um atrás do outro sem parar, né? É verdade. E hoje em dia não, o cara dá um Google, o triatlon já cresceu, já foi para as Olimpíadas, então assim, é uma troca, né, cara? Tem muita coisa legal hoje que a gente não tinha, né? Inclusive essa própria facilidade de você ter conhecimento. Tem um amigo meu, aliás, que já passou por aqui também, o amigo Altemani, que ele treina basicamente no rolo, né, a bike e corre na esteira. Ele tem poucas condições de tempo de sair para correr na rua, pedalar na rua. Ele faz treinos estratégicos e agora na quarentena para ele não mudou muito, né? Mudou pouquíssimo para ele. Mas, cara, ele descobriu, não sei se foi no Zwift, que plataforma, ele faz treinos no pedal de Kona, virtuais, com subida, com descida, claro, não tem o calor, não tem o vento, não tem o visual, mas ele falou que quando ele teve em Kona no ano passado, que foi a estreia dele, cara, ele já chegou lá, já, tipo, parece que ele já tinha estado lá, né, que não é o que a gente... Que bacana! É bacana demais, imaginou se naquela época a gente podia fazer o treino do Sesc de Caiobá, podia fazer o treino do pedal da Barra de Guaratiba ali, subir a Grota Funda, descer, a gente chega com um pouco mais de preparo, mas perde a história da aventura, do desafio, do novo, do não esperado, né, do inesperado. Na verdade, é complicado falar, né? Mas é muito legal isso. Acho que até ele deve ter usado o Perf Pro. Acaba que eu usei bastante esses aplicativos de treino indoor também, sabe? Usou? Pela academia, a gente fez uma pesquisa e acabei conhecendo vários. O Perf Pro, ele simula bastante, mas tem outros também. Rave, algumas coisas. O Zwift não. Né? Não é o Zwift, eu não conheço. Mas eu acho excelente. O que eu não gosto, Michel, que vem minha crítica, é aquele cara que quer
estúdio de bike que quer vender o percurso de Florianópolis. Venha pedalar no percurso de Florianópolis com a gente. Pô, o percurso é 80% plano. Não precisa. Não precisa descobrir o percurso de Florianópolis, que é 80% plano, não. Então, tem coisas boas e tem coisas ruins. Né? Exato. Então, o quanto é legal. A primeira vez que eu fiz o Ironman, voltando ao Ironman de 2000, você conhece a subida da Igrejinha? Sim, eu tive... Ô, Michel. Eu tive lá uma vez só, em 2001, né? Quer dizer, ano passado eu tive lá, mas eu não fui pro percurso, mas eu conheço sim a subida da Igrejinha. Foi exatamente em 2001 que foi o primeiro ano de Florianópolis, né? Eu tava correndo, o caminho tava indo pra subida da Igrejinha. Eu falei, não é possível que vai subir aquilo ali, não. Eu já tava morto. Eu falei, não é possível, vai ter um caminho do lado, vai ter uma estradinha do lado, né? Imagina quando hoje alguém ia para Florianópolis sem saber que existe a subida da Igrejinha, né? Pois é. A antiga, né? Porque agora nem passa não tem mais lá. Agora não tem mais. Mas eu fui, larguei a prova sem saber que existia a subida da Igrejinha, para você ter uma ideia. Agora, então, a tua estreia em Ironman foi 2000, ainda em Porto Seguro, que foi o último ano, né, ainda do Gia Madruga, Pão de Açúcar, antes do Galvão pegar com o Núbio e virar, enfim, essa mega prova de Floripa. Eu já estava... Eu me aposentei no triatlo 2 vezes, na verdade, né? Então, em 2000 foi praticamente minha primeira aposentadoria. E eu falei, vou fechar com chave de ouro. 2000 em Porto Seguro. Não era aposentadoria, era a última ficha também, né? Eu era patrocinado pelo Pão de Açúcar. Então eu falei, eu vou investir em provas longas. Claro. Se você tivesse um resultado bom, imagino que você teria seguido por mais tempo. Exatamente. Foi o que eu imaginei. Exatamente. E o resultado não foi bom e acabou que os contratos que eu tinha com o Pão de Açúcar, e tenho a muito a agradecer ao Pão de Açúcar, mas eram contratos muito curtos, né? Renovava a cada 6 meses. Isso. Então, cada 6 meses eu tinha que estar fazendo por merecer renovar. E num desses períodos de 6 meses eu tive uma contusão um pouquinho mais grave que acabou me saturando, né? E acabei aí me dedicando um pouquinho mais, bem mais para o treinamento. Né? E depois o Lauter Nogueira com o Brasil Telecom acabou me resgatando. Foi até uma história engraçada que eu nadava muito bem em onda. Teve uma provinha de short de triatlon em Palmas do Arvoredo, pertinho de Florianópolis. Eu fui, eu nadava muito bem, pegava jacaré muito bem, acabei saindo junto com um atleta muito bom, lá do Sul, que era Erickson Pereira. E eram 10 voltas, Michel, de 2 quilômetros. Uau. Era um percurso muito curtinho, e eu fiquei de roda nele durante as 10 voltas, Michel, envergonhado, eu estava envergonhado. E eu já tinha na minha cabeça que eu não tenho condição moral de ganhar essa prova dele. Só que o que aconteceu? Ele errou as contas e deu uma volta a mais na bike. Então, quando a gente chegou, em vez de estar em primeiro e segundo, a gente estava, sei lá, em 9º e 10º. Nossa. E aí acabou que eu corri para o que eu consegui e ganhei a prova. Uau! Porque eu acabei falando, agora não adianta deixar o Erickson ganhar também, porque, não vai aliviar em nada, né? Vou ver o que eu vou chegar. E eu ganhei. E vendo os resultados, o Lauter olhou e falou, você está aposentado ou não? Eu falei, tô aposentado. Daí ele falou, o que você acha do contrato de 4 anos na Brasil Telecom? Opa! Eu tinha contrato de 6 meses, vai me oferecer um de 4 anos? Olá. Eu volto agora, né? Desaposento agora. Viu? E acabou que deu certo, a minha contusão continuou. Acho que eu fui um dos poucos atletas que encerrou o contrato de patrocínio com o patrocinador. Eu cheguei para eles e realmente falei que não tinha condições de dar o retorno que eles queriam, né? E acabou que eles até me mantiveram como treinador da equipe Brasil Telecom do Paraná e Santa Catarina. Então, para mim, foi bom que abriu mais portas como treinador naquela época.
Você se formou em educação física quando? Eu me formei em 99 eu me formei em engenharia. Eu me formei em 2000, você falou engenharia. Ah, tá. 2005, 2000. Eu fiz faculdade de engenharia entre 90 e 98. Uhum. Eu levei 8 anos para me formar em engenharia, Michel. Eu quase fui jubilado da faculdade lá. E aí, eu acho que eu fiz educação física entre 2001 e 2006, mais ou menos. Entendi. Esse período. Entendi. Agora, quero voltar aqui, que eu fiz uma anotação enquanto você falava. Você quando largou o Ironman de Porto Seguro, né, patrocinado pelo Pão de Açúcar no ano de 2000, que você, enfim, imagino até que tenha sido um acordo lá com o Hélio Takai, com o Márcio De Luca, não sei, de fazer a prova, você realmente achava que você poderia ter um resultado bom? Porque pensar assim, né, que você vai largar uma prova, né, de Ironman, entre aspas, com uma obrigação de ter um resultado bom, por melhor que você já tivesse sido, né, e aí a gente, enfim, passou aqui rapidamente aqui na introdução, mas, né, um 10º lugar lá em Cleveland, né, que foi prova também que o Casadil participou e tantos outros brasileiros, campeão do circuito sul-americano, enfim, campeão do circuito sul-americano, bom, já falei, campeão brasileiro, vice-campeão brasileiro 97, 98, você tinha um currículo muito bom, né, mas você achava de fato que você sendo campeão olímpico, em provas curtas, né, short olímpico, e você estreando no Ironman em Porto Seguro, você iria ter um resultado bom? Você tinha essa confiança? Você treinou para isso? Acho que você deve ter treinado o quê? Com o Marcos Paulo? Não, na verdade, eu treinei com o Homero Cachel. Olha lá, com o Homero Cachel. Uma pessoa sensacional, devo demais a ele. Eu preciso trazê-lo aqui, meu. Também, viu? Uma pessoa interessante, assim como o Paulo Jamu também. Pessoa que tem muita história para contar. Mas enfim, eu achei você que ia ganhar largou a prova, Michel. Largou confiante nesse nível. Não, pelos treinos. Na verdade, eu lembro até hoje como eram minhas semanas, Michel. Segunda-feira eu fazia uma transição 60-21. Terça-feira eu fazia 100 km de bike. Quarta-feira, longão de corrida. Quinta-feira eu fazia 120, 140 de bike. Sexta-feira eu aliviava e sábado era outro longão. Então, e os treinos que eu fazia eram muito bons mesmo. Legal. Mas treino é treino, jogo é jogo, né, Michel? Nossa, eu sofri demais naquela prova, sofri demais. E mesmo. você consegue identificar qual foi o erro? O que faltou, o que sobrou? Sobrou empolgação na bike, você se empolgou e pecou na corrida? Acho que... Michel, eu não sei. Sobrou empolgação, sem dúvida, né? Sobrou estratégia errada, né? Mas se a gente... Talvez eu não tenha mesmo as fibras necessárias para aguentar se você pensar, os atletas Leandro Macedo, Alexandre Manzan, o Juraci, todos os atletas que foram muito bons nas provas curtas, talvez não tiveram paciência com as provas longas, né? Ou às vezes as fibras musculares mesmo que não são adaptáveis a isso. Não sei, porque realmente eu tive outras oportunidades com mais tranquilidade, com mais cabeça no lugar, com mais experiência, e o resultado nunca foi aquele que eu esperei. Mesmo aí 2007. Então, 2007, né? 9-11, 14º lugar. Que foi, na verdade, foi o único objetivo que eu não atingi no triatlo, foi esse. Que é abaixar das 9 horas no Ironman. A tua meta estava bem clara, abaixar das 9. Era o último objetivo que eu tinha. Lá quando a gente começa, a gente põe um monte de objetivo, né? Então, esse era um. Eu achei que até 2008 eu conseguiria. Eu não consegui inscrição para a prova, Michel. Eu perdi a inscrição. Foi uma ducha de água fria, na verdade. Então, eu não sei. Eu acho que talvez faltou um pouquinho mais de capacidade mesmo aí, fisiológica. Você era um cara daqueles que treinava um absurdo também, daqueles que treinava até
e era disciplinado? Você era mais o cara que era mais, não digo indisciplinado, mas assim, menos caxias, era um cara que levava mais tranquilo? Como é que era o teu estilo, Luiz? Eu era muito disciplinado, né? Mesmo porque eu precisava dar resultado, né? Eu era praticamente um engenheiro, então eu não podia estar ali brincando e praticamente estragando uma carreira de engenheiro. Então, se eu estava lá, era para fazer a coisa bem feita. Só que naquela época a gente não treinava nada, né, Michel? Pelo menos lá no Paraná, o treino era perto do que é hoje. É muito pouco. Né? Eu lembro que eu ficava satisfeito quando eu fechava um Ironman numa semana de volume total. Uau! Então, eu lembro que eu tinha isso muito claro para mim. Eu tenho que fechar um Ironman na semana. Nossa, então eu pedalava lá 50, 40 e 90. Né? Fechou 180, tá bom. Entendi. E a gente, minhas longas, muitas semanas eram de 70 quilômetros. Uau! Então, eu acho que eu poderia ter treinado muito mais. Né? Tá certo que junto com uma faculdade de engenharia não era tão fácil. Então, isso. Mas realmente eu levava com uma seriedade grande, né? Então hoje, olhando para trás, eu acho que podia ter treinado mais, mas naquela época eu não sei dizer, não me recordo como é que era a minha semana para poder estar sustentando um pouco isso. Você foi patrocinado por muitos anos nessa tua carreira, principalmente desde esse comecinho aí, 93, 94, ou os patrocínios eram mais apoios e tal? Você não chegou a viver exclusivamente do triatlon, né? Michel, eu fui agraciado com bons patrocínios. Não, o que eu digo de bons patrocínios? Que davam tranquilidade para eu estar fazendo triatlo. Sei. Né? Então eu comecei, eu ganhei Caiobá em 94, 93. Eu estava fazendo um teste máximo, né, de VO2 máximo, e um rapaz olhando meu teste, de repente eu fui no máximo e caí na esteira, me ralei inteiro. Nossa. O cara chegou, simpatizou comigo e falou: quer um patrocínio? E me arrumou um patrocínio assim da Barigui Veículos. Legal. Então eu já tive um bom patrocínio. Logo depois eu ganhei Caiobá, que lá em Paraná foi... Antigamente o retorno era só de mídia, né? Então, por ter sido o primeiro paranaense a ganhar o triatlo de Paraná, de Caiobá, aquela época, foi muito bacana, o retorno foi muito legal. Então, eu consegui manter esse patrocínio por um bom tempo. Depois, acho que o Pão de Açúcar acho que começou em 98. Você não teve prosdóximo, não, né? Não, prosdóximo, assim que eu comecei, parou. Com os irmãos Abreu, né? Isso. Assim que eu comecei... Eu acho que o Jean-Marco Luiz, né, falou disso aqui, se eu não me engano. Eu ouvi a entrevista dele, mas eu não estou lembrado também, não. Mas eu peguei o finalzinho. Realmente era um patrocínio muito forte, todo mundo invejava o patrocínio deles lá. Leopoldino, Beto, Marcelo. Isso. Leopoldino, eu troco mensagens com ele, vira e mexe, é ouvinte, ele é artista, né, escultor, faz uns negócios legais pra caramba. Muito legal as obras do Leopoldino mesmo. Ele ainda tem um contato aí. Legal. Mas enfim, então você não chegou a viver, você chegou a viver exclusivamente do triatlo, embora talvez morando com os pais, eu não sei, mas você chegou a ter essa tranquilidade, então, que você acabou de falar? Eu tinha tranquilidade, mas era tranquilidade de 6 meses, né? Como eu falei para você. Eu tinha o Pão de Açúcar e mais um excelente patrocinador, que era a Laser Glass Temper. Os dois me davam uma condição muito boa. Só que eram patrocínios que aquela coisa, daqui 6 meses eu não sei... Pode estar bom hoje, mas daqui 6 meses pode não ter nada. É melhor do que nada, mas ao mesmo tempo ainda te deixa numa corda bamba, né, o tempo inteiro. Mas é uma coisa que eu sempre cheguei e falei pro mesmo amigo que viu o cartaz comigo, Sérgio Valeschi. Sérgio, eu não me preocupo ter uma condição boa, eu não me preocupo com patrocínio. Eu me preocupo com o meu rendimento.
O dia que eu for um bom atleta de ponta, um Leandro Macedo, um Alexandre Manzan, não vai me faltar patrocínio. Eu não cheguei no nível deles, mas sempre que eu tive um bom desempenho, alguns patrocínios apareceram. Então eu não fiquei muito naquela história de falta apoio, falta isso, falta aquilo. Eu vou me preocupar em fazer bem o que eu tenho que fazer, que é treinar e competir bem. Exato. Então apareceram, eu não posso me queixar de falta de patrocínio na minha carreira, não. Numa das mensagens que a gente trocou, você me falou que depois daquele atropelamento, né, em 95, que, enfim, claro, te atrapalhou bastante, você voltou. Foi o que eu notei, né? Foi no que você me escreveu, o primeiro convite, né? Você participou do Campeonato Brasileiro, da etapa do Campeonato Brasileiro, ou foi o Campeonato Brasileiro lá em Fortaleza, e você voltou pedalando um absurdo. E aí o primeiro convite foi o convite do Marcos Paulo, né, para você correr lá em Cleveland, integrar a seleção brasileira e tudo mais, que ele já falou, Leandro já falou, Casadil já falou aqui. Mas foi o primeiro convite que eu notei que você falou, por isso que eu brinquei no começo sobre convites. Você disse para mim, você escreveu para mim que essa tua amizade com o Jamur, depois desse atropelamento, você voltou pedalando muito melhor e você, né, faz referências elogiosas a ele, como você acabou de fazer, falando que ele te ensinou também a como se comportar como um profissional. O que você quer dizer com isso? Explica melhor, só porque eu quero abordar um assunto mais para frente a respeito disso. Na verdade, a cabeça do atleta é muito diferente, né, Michel? Então, a cabeça do atleta é de superação. E acho que desde o começo o Jamur me passou isso, de que você tem que fazer a subida. Ele chegou a me treinar algumas vezes, e os treinos dele eram muito de superação. Então era uma subida dura que você começava subindo a 39,21 e cada vez você subia com uma marcha a mais até subir com 53,11, né? Então é treino que às vezes não é nem um treino fisiologicamente bom, mas mentalmente muito forte. É o treino que te fortalece psicologicamente. É aquele treino que você não conseguiu sair de manhã, sai às 2 da tarde, volta de noite com frio, mas você tinha que estar lá, você tinha que estar fazendo. Então você ter um atleta que passou por milhões de coisas, né, te orientando, te dando dica, te ensinando, foi realmente um privilégio, né? Eu diria assim, um privilégio para mim ter tido ele como esse parceiro nesse início, né? E até hoje, o Jamur é meu amigo até hoje, um cara sensacional. Ele pedala pra caramba ainda. Ele tá meio preguiçoso, viu? Vou falar pra você. É até bom ele ouvir aí que ele tá meio preguiçoso. Tá com um filhinha pequena. Acho que a filhinha dele fez um outro agora. É uma fase ruim. Daqui a pouco ele vai pegar uma bike elétrica pra ele ali, né? Nada contra a bike elétrica, tá bem? Nada contra a bike elétrica, não. Eu acho que é uma ferramenta de inclusão maravilhosa. Se eu pudesse, eu teria uma, né? Eu tenho prioridade de bike na frente, mas pro Jamur não precisa ainda de bike elétrica, não. Enfim, daqui a pouco eu quero abordar esse assunto aí sobre profissionalismo e tudo mais nos dias de hoje. Quero saber a sua opinião, que é um tema que tem gerado bastante polêmica aqui no Endorfina também. Aí depois veio esse outro, aí eu falei do primeiro convite, né? Aí depois você recebeu outro convite do Lauter, né? Que também já passou por aqui. Quem não ouviu, ouça um episódio sensacional. Você ouviu, Luiz? O episódio com o Lauter? Ouvi, foi sim. Um episódio Tem sensacional. Vários episódios sensacionais. Um dos que eu mais gostei foi do Ferrari. A história dele fabricando o guidão dele é sensacional, bom demais. Eu uso muitos podcasts correndo a longa. Legal. Faço a longa correndo. Eu passei a maior vergonha com o Valmir Nunes. Por quê? Ele falando que corria 50 quilômetros de manhã, a minha longa era de 20. Eu falei, eu não acredito, eu não vou conseguir correr 20. Esse cara, o solto dele de tarde é 20 quilômetros. Então, cara, mas muito legal. Cara, a gente tem que levar em consideração um pouquinho
dessa diferença de cabeça, principalmente entre a gente, todo mundo que está ouvindo e os convidados, tomar um pouco de cuidado. Aliás, talvez eu devesse fazer um aviso antes, né? Não faça em casa, né? O que você vai ouvir aqui, né? Porque... Não, ele acabou com o meu psicológico aquele dia, viu? Porque teve cada convidado que já passou por aqui com cada dica de treino, pelo amor de Deus, cara. Nossa Senhora. A Bettina Lorscheider também, né, a nadadora do Corinthians, que, enfim, que é recordista aí da travessia 14 bis, diz que o treino mais difícil dela de natação até hoje foram 5 de 2.000, cara. Você imaginou você fazendo 5 tiros de 2.000, né? Não é nadar 10.000, 5 vezes 2.000 de qualquer jeito. É você se concentrando num tiro. Fazer um tiro de 2.000 já é uma coisa cansativa psicologicamente. Agora, se você fazer 5 tiros de 2.000, aí eu caio para lá na piscina, eu nado 2.000. Para mim tá ótimo. 2.000. Tá ótimo. Cara, eu fico pensando, fazer 5 vezes isso, fazendo força, né? Tipo, empurrando na virada e tá louco, cara. Então a gente tem que fazer enfim, tem que tomar um pouco de cuidado, porque senão a gente se desanima mesmo, cara. Mas tem que tirar o chapéu para essas pessoas, né? Tem que tirar o chapéu mesmo. O que eu acho... É uma superação absurda. O que eu acho... Sabe o que eu acho que aconteceu com essa história da facilidade da comunicação? A gente que eu digo, todo mundo que está interessado por conta de Facebook, Instagram e tudo mais, a própria internet, a gente fica sabendo de mais coisas, né, que talvez na nossa época já existissem, né, ultramaratonas, né, só que agora a gente fica sabendo muito mais rápido, no nível mundial. Vocês ficam sabendo o que um cara na Itália, na Rússia, sei lá, né, na Austrália está fazendo. E depois, é claro, né, eu acho que isso é o que gera o tal do flow, que de vez em quando eu cito aqui, que assim, aí o cara fica sabendo que o outro correu, fez 5 de 2.000, aí o cara ouviu a gente falando aqui, aí o cara vai nadar amanhã, daqui a 3 dias, o Daniel de Oliveira, por exemplo, e o cara vai fazer 8 de 2.000. Aí ele vai postar, ou ele vai dizer isso, né? Aí o cara ouve que fez 8 de 2.000, o cara vai falar, puta, eu vou fazer 10 de 2.000, vai dar 20.000 de tiro naquele dia. Então, assim, a coisa também vai se retroalimentando, e muita gente não consegue, né? Porque, enfim, não é fácil, mas acaba surgindo uns pontos fora da curva, né? Você ouviu falar naquele cara que eu já comentei aqui em alguns episódios, um nadador chamado Ross Edgley, um britânico? Você olha ele no Instagram, as imagens dele fora da água, o cara parece um lutador de MMA, bem forte. Fortão. Aqueles caras mais compactos, atarracados, né? Assim, um cara que dá até medo, com uma barbona e tal. O cara nadou ao redor da Grã-Bretanha, né? Das Ilhas Britânicas inteiras, assim, né? Foi até o norte. Eu lembro de você ter falado. O cara ficou eu não guardo muito bem, não, mas a história eu tô recordando. Ele nadou durante 120 dias ou 150 dias. Ele ficou na horizontal. Ele não ficou nem sentado, porque ele saía do barco, saía da água para descansar um pouco, deitava no barquinho, não pôs o pé na terra, não ficou em pé, e o cara fez isso, cara, e não é um nadador, né, assim, ele veio do polo aquático, mas não é o Michael Phelps, que vai ter dificuldade para fazer isso, mas sei lá, você fala, bom, é um nadador, o cara é Michael Phelps. Não, o cara é um lenhador que fez isso. Eu não sei se existe um feito mais difícil do que esse, né? 120 dias, 150 dias nadando sem parar, parando o mínimo possível. Mas assim, a gente fica descobrindo coisas que você fala, a gente tem que pôr um freio, porque senão a gente vai se matar, né, cara? Eu não, porque eu já saí dessa faz tempo, mas... Eu agora mesmo, eu fiquei sabendo de uma menina que tá fazendo 100 maratonas em 6 dias, 100 maratonas em 100 dias. Nossa senhora, vai dobrar lá o Jim Carnazes, É ruim de ficar sabendo disso também, viu? Não, eu gosto de ficar sabendo, mas assim, ainda hoje, por mais que eu esteja parado de competir faz muitos anos, mas assim, a gente fica com aquela pontinha assim, tipo, putz, né, uma espécie de uma inveja aí branca. Boa, uma inveja branca, tipo assim, pô, eu queria tentar fazer alguma coisa assim, mas a gente admira, né, essas pessoas, tá louco, meu, mas o legal, eu acho que é os dois lados. Eu, como não tenho muito essa vaidade, o que eu faço é um pouco o contrário. Às vezes eu tô sem nadar desde novembro do ano passado, Michel.
Minha academia tem piscina, só não tem horário para mim. Tem horário para todo mundo. Puta, casa de ferreiro espeta de pau, meu Deus do céu. Eu entro na piscina, dá 500 metros, meu braço incha, eu começo a dar risada, porque é uma sensação que eu nunca passei na minha vida. Dureza. Então, às vezes, eu posto esse treino exatamente para a pessoa ver que não é só os 5 de 2000. Exato. Às vezes, os 500 metros foi difícil para aquele cara também. Exato, Às vezes, tem um cara que se admira e está falando que 500 metros é difícil. É, então, às vezes, eu faço questão de postar os treinos ruins mesmo, que tá ruim, mas vai ficar bom. Isso. Então... O que eu acho, Luiz, eu acho assim, eu também não tô bem longe do auge da minha forma, não tô 100% fora de forma, e agora, por conta da quarentena, já tô há 3 meses sem nadar, nunca tinha ficado tanto tempo sem entrar numa piscina. Mas já a gente vai voltar. É você ter essa tranquilidade de que tudo na vida acaba são ciclos, né? Então, assim, se agora a gente está fora de forma, pode ser que daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano eu esteja em forma de novo, e assim vai, né, cara? Então, assim, se a gente tiver essa serenidade, que talvez quando eu tinha 20, 22, 23 anos, eu não tinha essa sabedoria, porque eu não tinha essa vivência, a gente queria estar sempre na ponta dos cascos o tempo inteiro, né? Era aquela fome, aquela pressa, medo de não voltar. Se você pulasse um treino, você já achava que você era um preguiçoso, então, então aí eu vou começar a furar treino, e na verdade a gente descobre que, cara, você pode ficar 3 meses sem nadar, eu tô super tranquilo, queria estar nadando, mas, cara, eu vou voltar, que seja daqui a 1 ano, sei lá quanto tempo, e eu não vou voltar a nadar super bem, mas assim, eu vou voltar pelo menos no que eu tava, né? E quem sabe ainda consiga melhorar se tiver algum objetivo, alguma coisa, enfim, a gente vai... A idade tem algumas coisas que são boas, como essa, por exemplo, né, cara? A gente ter um pouco mais dessa serenidade, dessa tranquilidade, né? Você a gente está conversando aqui muito sobre o passado, né? E você disse que na tua carreira como triatleta você acha que só faltou essa história do Ironman Sub-9, né? Então, para você quando você se aposentou pela 2ª vez de fato, para você foi você se aposentou tranquilamente? Como é que foi a transição? Porque você não foi uma transição abrupta, né? Você já tinha começado com a sua assessoria esportiva. Aí eu imagino que você tenha deixado um pouquinho de lado a hora que o Lauter te chamou, não foi isso? Exatamente, eu abri mão de algumas coisas, né? Eu fazia alguns treinos de corrida junto com o meu aluno, e isso eu acabei diminuindo, né? Mas posteriormente acabou voltando, foi bem tranquilo a aposentadoria. E, na verdade, teve uma competição que me Porque manteve... você conciliou, né, a carreira de triatleta com um pouquinho de professor, de personal, enfim, com a CPE. E acabou que eu treinava muito... Eu tinha uma equipe de meninos, né, de adolescentes, que era muito bacana, um trabalho muito bacana que eu fazia de 10 a 16 anos. Eu treinei o Guilherme Manó, que participou dessa equipe. Uau, que legal. Mas já no triatlon ou era, sei lá o que, corrida ou natação? Não, ele tinha, no triatlon já, ele era que legal. Muito novo, acho que tinha 16 anos que ele começou. Era uma equipe super forte, então eu nunca abandonei. Tanto é que por anos eu fiz os Jogos Abertos de Santa Catarina, que é uma competição que reunia antigamente... Era uma das provas mais fortes do Brasil, era os Jogos Abertos de Santa Catarina, 2004, 2005, 2006. Então eu sempre me mantia ativo pensando nessa prova, né? Entendi. Então foi muito tranquila a aposentadoria, foi uma aposentadoria muito sossegada. Na verdade, eu não tive muito Que é um privilégio também, né? Que é um privilégio. Sem dúvida, Michel, sem dúvida. A minha também foi. Aí, de repente, você recebeu um terceiro convite que você citou para mim, que foi de ser técnico, um convite para ser técnico da equipe feminina do Centro Nacional, que não existe mais, de treinamento de triatlon, isso em 2007. Que, aliás, foi lá que você conheceu a sua esposa, a Rebeca. Esse foi o terceiro convite que eu anotei aí que você me escreveu.
Você tinha feito já o Ironman, né, 2007, com esse 14º lugar, 9 horas e 11 e tal. Você terminou ele satisfeito ou você terminou ele, tipo, assim, tipo, descontente, chateado, né? Eu queria ter feito abaixo de 9, não vou mais voltar, agora que eu vou parar. Como é que foi essa reação ao Ironman 2007 e ao mesmo tempo que para mim foi um super tempo e foi uma super colocação, né? Para você aceitar o convite de ser técnico da equipe feminina do Centro de Treinamento de Triatlon? Na verdade, as coisas começaram um pouquinho antes. O convite aconteceu em fevereiro. Um pouco, bom, antes do Ironman. A seleção das meninas foi em fevereiro, creio que final de fevereiro. Então, até o convite foi feito em dezembro, janeiro foi feito... O convite não. Não, né? Na verdade, esse foi o convite. Para a Colômbia que foi mandado o currículo e foi selecionado. Né? Mas, tá, porque você escreveu o convite para a Colômbia também, seria o 4º, entendi. Mas vamos falar desse, Mas então eu tive tranquilidade, eu já sabia que em agosto, que é onde começaria o projeto do CNTT, do Centro de Treinamento, eu já estaria mudando. Então esse primeiro semestre foi um primeiro semestre de delegar coisas, de passar para os outros, de organizar minha vida, que a princípio era 6 meses. Né? Na minha cabeça eu iria em agosto e em dezembro eu estaria de volta. Então, para encontrar as coisas do jeito que eu ia deixar, eu sempre, como surfista, eu sempre quis morar na praia. Então eu senti que era oportunidade. Vou lá, trabalho com 6 meses com o que eu gosto, né? Que é treinamento. E daqui 6 meses eu retorno e a vida continua. Quem diria, né, Michel? Agora... Nunca mais voltei para... Eu saí com o meu carro, nunca mais meu carro voltou para Curitiba, desde 2007. Então eu tive essa tranquilidade, mas eu terminei feliz com o meu resultado. Entendi. Né? Com muita confiança de que eu poderia fazer melhor. Claro. Eu tinha confiança que eu podia, mas eu fiquei muito feliz com o que eu fiz aquele ano, fiquei feliz. Porque é um tempo respeitável, né? Naquela época também, ainda é um tempo respeitável hoje, mas naquela época um pouquinho mais. 14º lugar, excelente, né? Uma prova super competitiva. E você acabou de falar uma coisa, né? Você passou o primeiro semestre se preparando para a mudança do segundo semestre. Então você passou treinando para um Ironman, que não é fácil, e tendo essa responsabilidade de deixar tudo certinho para sua mudança em agosto. Também, não, vamos dizer assim, que poderia ter sido uma preparação um pouco mais dedicada se você tivesse num outro ano, num outro contexto, né? Isso, mas aí eu já tinha, a cabeça já era outra, na verdade. Isso, ótimo. Na verdade, foi até o ano que meu pai faleceu. Então, lembrando agora, lá, você vê, né? teve não foi um começo de ano muito tranquilo, não, recordando agora. Então, foi um começo de ano mais conturbado. Pois é. A gente vê amador treinando hoje, pelo menos os que eu acompanho lá no Clube Pinheiros, talvez de uma maneira mais séria ainda do que o que você conseguiu fazer, né? Porque as pessoas hoje, os amadores, você sabe muito bem, tem amador que treina assim, como se fosse profissional, né? Só não tem o resultado de um profissional. Verdade. Os tempos são surpreendentes, né? Dos amadores hoje, o tempo é surpreendente. O que aconteceu é que o amador melhorou muito e o profissional raliou, né? Não que o profissional não esteja bom, mas tem poucos profissionais e tem muitos amadores que eventualmente até poderiam ser profissionais, né? Final do ano passado, eu e Rebeca, a gente foi pro 70.3 de Buenos Aires. Que legal. Eu fiz lá 4 horas e 39. Pelo meu tempo, eu olhei assim, pelo menos entre os 10 eu fico, né? Ô, Michel, acho que eu não fiquei entre os 15 primeiros, Michel. Aquele que tinha que subir escada no final? Não. Não era uma escadaria que tinha no final? Não. Então eu tô confundindo. Na verdade, é um condomínio próximo de Buenos Aires. Tá. Eu acho, a escadaria, eu acho que é no Ironman. O Ironman de Mar del Plata, eu acho que tem uma escadaria mesmo. Tá. O 70.3 de Buenos Aires é uma delícia fazer, recomendo. Legal. Mas, enfim, mas você ficou contente, cara? 4h40, 4h39 você fez? Tá bom, né?
4,39, né, Michel? Não aumenta não aí. E a Rebeca? Pô, Rebeca, ela fez 5,3, se não me engano. Eu queria baixar de 5 horas, acho que, se não me engano, ela fez 5,3. 5,3 ou 5,6. Foi bacana, mas também a mesma coisa, com esse tempo ela não ficou nem entre as 10 primeiras lá, não. Cara, é legal ela, né, vocês têm a Luísa, né, que você me contou que tem 6 anos, e o Felipe com 3, e ela já conseguiu fazer um meio, tá excelente também, né? Não, ela é animada demais, Michel. Graças a ela, acho que eu ainda tô motivado aí, mas ela Vocês trabalham juntos, Luiz? Ela também tá lá na academia, na Tribeca? Também tá. Ela também me ajuda. A gente abriu mão, deixou ela com um pouquinho mais de disponibilidade para estar cuidando dos nossos filhos nesse começo, que a gente queria estar muito próximo, né? Então ela abriu mão de muita coisa nesse início. E agora, o Felipe, com 3 anos, ela já está começando a retomar várias coisas na vida dela, né? Então, mas ela me ajuda demais em tudo aí. Ô Luiz, você falou aí a uma certa altura aí dos equipamentos e tudo mais. Você é um cara que mantém uma rotina boa de treinos hoje dentro do possível, né? Enfim, trabalhando, tendo um negócio, né? Você não é só um professor, um treinador, você é dono da academia, da Tribeca, junto com a Rebeca. Você usa todos os recursos tecnológicos, você tem um Smart Trainer para fazer um treino desses, usa potencímetro. O que você acha disso tudo também como um treinador, né? Como um atleta, como né, uma pessoa que ainda está praticando esporte, e como um treinador, o que você acha disso tudo? Bom, Smart Trainer eu acho que é o futuro, Michel. Eu acho que é o futuro. Todo mundo na sua casa, óculos de realidade virtual, vai ter até ventilador que vai simular o vento pensei contra. Nisso. Eu acho que não demora. E pela segurança, eu sou muito favorável ao Smart Training. Praticidade e segurança, né? Praticidade e segurança, né? A gente com 2 filhos, não dá para estar indo 3 vezes para a estrada. A estrada aqui em BH não é mole, não. É uma estrada perigosa. Eu não vou para a estrada mais. Se eu não tiver inscrito numa prova, eu não vou para a estrada. Tô apaixonado pelo mountain bike. Então, legal. A paixão de pouco tempo, mas desapaixonado. Mas o Smart Trainer, eu acho que é uma tecnologia que não tá aí para sempre. Né? Medidor de potência tem que tomar muito cuidado para falar, né? Porque é o como é que fala? Queridinho de todo mundo. Exatamente. E se você pegar uma curva, potência, frequência cardíaca, você vai ver que elas são 90% iguais. Elas são 90% iguais. Potência, para medir melhora, perfeito. Média de NP, perfeito, muito bom. Para fazer um treino, a frequência cardíaca ajuda demais. Agora, a frequência cardíaca está aí há quanto tempo e ninguém sabe usar ainda, né, Michel? Ninguém sabe qual que é um treino de A1 na frequência cardíaca tal, de A2 na frequência cardíaca tal. Então, e o grande problema é conhecimento. Várias pessoas procuram o treinador falando assim, eu preciso ter um potencímetro para treinar? Não precisa ter um potencímetro para treinar. Né? Você tem que ter uma bicicleta e um tênis, né? E o feeling. O feeling você tem que ter, o mais importante. Eu quero alguma coisa para mensurar meu treino. Frequência cardíaca. Né? Eu tenho frequência cardíaca e eu quero mais alguma coisa para mensurar meu treino. Medidor de potência, sem problema nenhum. Agora, medidor de potência, pontos favoráveis. Ele mensura seu treinamento da melhor maneira possível, né? Como você está, o quanto de força você está fazendo, o quanto de força você tem para fazer. Perfeito. Né? Agora, você tem que estar constantemente se avaliando. E isso para um atleta é extremamente extenuante. Né? Então, a cada 3 semanas tem que fazer um teste de 30 minutos a 100%.
isso para um atleta, psicologicamente, é estressante, né? E como a comparação é muito preto no branco, né? Sua potência média foi 330 watts. Daqui 3 semanas, você treinou pra caramba, mas não estava num dia tão bom. 315 watts. Você vai ficar arrebentado, né? Psicologicamente arrebentado. Entendi, né? Faz sentido. Então, eu gosto, mas o treinador tem que primeiro saber usar monitor de frequência cardíaca. Né? Mesmo porque é o básico. Falam muito que o medidor de... A frequência cardíaca, ela é influenciada pela temperatura, ela é influenciada por uma doença, ela é influenciada pelo seu sono. Aí eu lhe pergunto, o treinamento não tem que ser influenciado por essas variáveis? Sem dúvida Essas nenhuma. variáveis não tem que interferir no treinamento? Não tem como você dissociar, né? Não dá pra gente falar, não, eu não vou isolar a desidratação do dia anterior, ou vou isolar a noite mal dormida, não tem. Esse conjunto de variáveis que compõem exatamente essa ciência do treinamento, né? Senão seria muito fácil. Você comprava a planilha do campeão, do Jean Frodeno, pronto, você ia ganhar o Ironman na hora que você quisesse, mas quem te dá a resposta dessas variáveis é a frequência cardíaca, né? A potência não tem variável. Exato. E por ela ser tão proporcional à frequência cardíaca, potência e frequência, elas andam juntas. Não tem como você subir, isso daí é o maior segredo do universo, é subir a potência e diminuir a frequência cardíaca. Isso não existe. A partir do momento que você subiu a potência, a frequência vai subir. Ela demora mais. Né? Ela demora mais. Então, eu te pergunto, vamos fazer 10 tiros de 1 minuto na bike, potência 300, 320. Ou no batimento. O batimento vai demorar muito. Ele vai demorar muito. Então, o que pode acontecer? Você começa muito forte e depois vai ter que achar o ritmo dentro do seu intervalo. O pulso vai estourar, você vai ter que voltar. Potência não. Potência você vai no ponto. Né? Então, vantagem e desvantagem. Você ir no ponto vai te desgastar menos. Você extrapolando e voltando vai te desgastar mais. Em contrapartida, talvez naquele momento na prova que você faça um esforço acentuado para depois recuperar, você talvez consiga se preparar melhor. Mas as variáveis do treinamento são gigantescas, né? Eu adoro que todos os meus atletas tivessem frequência cardíaca e potência, né? Mas tem que saber trabalhar com os dois. É verdade. Tem que saber trabalhar com os dois. Você não pode dissociar um do outro nunca. Né? A maior parte dos teus atletas hoje, eles são de qual modalidade? Ou está bem dividido? Enfim, ou você só treina quem está no triatlon? Michel, eu tenho um grupo bem reduzido. Né? Eu tenho aí 10 atletas, 15 atletas no máximo. Não é o meu negócio hoje, né? Eu realmente treino porque eu sou um técnico de triatlon, eu estou um empresário, né? Mas a minha vocação é de técnico. Eu sinto que eu nasci para ser técnico, né? E eu estou, por circunstância, como um empresário. Mas então eu fiquei um tempo afastado, sem nenhum atleta, e agora retornei com um grupo bem pequeno. Mas está muito bacana assim, está bem bacana mesmo. Que legal, que legal. E você já tinha passado por essa fase de treinar triatletas também, né? Naquele comecinho lá que você falou do Manóquio e tudo mais. Isso, não, eu treinei muito. Na verdade, minha carreira de técnico começou muito cedo. Em 96 eu já mandava treinos por fax escrito à mão. Mas em 2000 eu montei realmente uma assessoria esportiva. Aí que eu senti necessidade de montar, de fazer a faculdade de educação física. Junto com a educação física eu mantive minha assessoria e eu cheguei até quase 100 atletas de triatletas, né? Legal. Uma época, começo de 2000 isso. Então, sempre foi meu foco mesmo, foi o treinamento de triatlo, né? Os triatletas mesmo.
Luiz, vamos falar aqui de um assunto que eu já disse que eu queria ouvir aí a tua opinião, quando você falou de profissionalismo e tudo mais, com Jamor, inclusive. Jamor. Cara, mudou muito ser atleta profissional hoje em dia, né? Não só na modalidade do triatlon, mas em todas as modalidades, por conta dessa exposição. Todo mundo hoje é dono do seu próprio jornal, da sua própria revista, do seu próprio canal de televisão, né? Eu imagino que você, né, acompanhe também redes sociais, e você é um cara que acompanha triatlon por razões óbvias e tudo mais. Qual é a sua opinião a respeito do papel do triatleta profissional? Vamos falar do triatleta, né, para falar aqui da nossa modalidade. Do triatleta profissional hoje, o que você acha, né, por exemplo, se você fosse um triatleta profissional hoje, ou se você estivesse buscando um atleta para patrocinar, como é que você acha que deve ser esse equilíbrio dos resultados, da dedicação do cara, versus X, a postura que ele tem perante a marca, perante o público, o que ele posta nas redes sociais, como é que ele se apresenta, enfim, todos esses ingredientes que estão aí em discussão, e não é só aqui no Endorfina, né, com relação aos triatletas, a postura dos triatletas hoje, né, aquela crítica de que o influenciador, o blogueiro, o atleta amador que faz bastante fotos e que posta direitinho e que tem ali uma quantidade enorme de seguidores, o cara acaba sendo, entre aspas, barato para as marcas, e tem gente que acha que ele rouba espaço do atleta profissional, que é o cara que está de fato dando sangue e está lá tendo resultados super expressivos, mas eventualmente o cara não saiba se vender, não saiba, ou não tenha tempo, né, de estar sempre nas redes sociais postando isso, aquilo, outro. Ô, Michel, essa pergunta é difícil demais, porque hoje tem tudo, né? Hoje tem atleta profissional que posta muita coisa, e o que ele não pode perder, o que eu acho que ele não pode abrir demais, é deixar de ser ídolo. Às vezes, quando um atleta profissional ele posta demais, às vezes até posta com erros de português, nossa, transforma isso não ele numa pessoa comum, né? Ele acaba se transformando numa pessoa que você acaba de ídolo, não idolatrando mais, né? Essa palavra é ruim, não achando ela mais tão especial. Não venerando tanto, né? Não... Isso, então eu lembro até hoje, quando eu comecei ainda amador, peguei o elevador com o Marcos Ornelas, ali no Hotel Atlântico, lá em Santos, lembra, Michel? Sim, Hotel da Bagunça. Eu fiquei chocado, eu falei, tô no elevador com o Ornelas. Então, eu acho que se eu fosse patrocinar alguém com objetivo em retorno, resultado, essa imagem de ídolo, eu acho que as postagens teriam que ser mais comedidas, sabe? Teriam postagens pontuais, que a hora que o cara postasse, as pessoas iam realmente olhar e prestar atenção, do que aquele cara que posta 1000 coisas, que às vezes entendi. Apesar de gostar do trabalho dele, você vai passar direto e não vai mais querer saber, porque ao mesmo tempo que ele posta da bike, ele posta do tênis, ele posta do chá, ele posta da água, ele posta do... Entendi. Então, esse meio termo teria que ver muita empresa que estaria patrocinando também. E, em contrapartida, abrir o mercado para o atleta, né? Então, aquele atleta mediano, ele tem como dar um retorno para uma gama de empresas maior. Então, a pergunta que é muito... Cada caso um caso, cada atleta um atleta. É uma pergunta complicada, no meu ponto de vista, de estar respondendo. Tá. É um tema polêmico de fato, e enfim, eu também acho que não existe uma solução definitiva, até porque, como você acabou de falar, é verdade, eu estava aqui pensando, cada caso é um caso, né? Cada empresa é uma empresa, mas uma coisa que eu acho assim, a primeira pergunta ou a primeira parte, o primeiro interessado que deveria responder essa pergunta é a empresa, né? Porque a empresa pode falar assim, cara, eu não tenho grana,
Para mim vale a pena pegar uma moça, um cara bonitão, não importa o resultado dele, mas que fica postando, mas que tem 100 mil seguidores, 500 mil seguidores, X mil seguidores, e eu não consigo pagar, ou não consigo comprar, ou não tenho interesse de fato num atleta que me represente alta performance e desempenho máximo e dedicação, e, né, às vezes tem muito a ver com o objetivo da empresa, e aí sim ela vai procurar, né, qual que é a mídia, entre aspas, né, o ser humano mídia, que ele vai querer investir o dinheiro dele de acordo com o orçamento que ele tem, né, porque também essa é outra realidade que tem que ser colocada em consideração. E de novo, eu acho que outro problema que pode amenizar um pouco essa discussão é assim, cara, a gente fica hoje vendo nas redes sociais, principalmente em Instagram, né, uma quantidade enorme de pessoas postando com apoios, com dinheiro não, a gente não tem como saber, mas assim, a gente fica vendo muita coisa e muitas vezes esse excesso de informação embaralha, né, aí você começa a achar que o cara é assim, o cara é assado, enfim, mas enfim, legal, eu acho que é mais ou menos isso mesmo, cara, é muita informação, você tem que ficar analisando caso a caso. Você acompanha o triatlon nacional? Você está acompanhando mais o triatlon aí de BH por estar aí? Ou você acompanha mais de perto a cena do triatlon lá em Curitiba? Onde é que está mais o teu foco no triatlon hoje em termos de observar? Michel, eu tenho visto alguma coisa do 70.3, das provas mais longas, né? Ironman, mas eu não sou muito... Eu não tenho muita cabeça de ficar guardando nome, guardando quem foi. Tem gente que tem muita facilidade, né? Eu realmente vejo o resultado dos brasileiros, né, nessas provas de fora. Às vezes eu analiso um pouquinho as parciais, né? Mas é mais 70.3, acompanho alguma coisa com... O Diogo mora muito perto, o Diogo Sclebin mora muito perto de casa. Vocês são bem amigos, né? A gente tem uma relação, assim que eu vim para BH, eu fiquei um tempo na casa dele. Legal. Então, quando ele está participando mais do circuito, eu acabo acompanhando mais a parte de triatlo olímpico. Entendi. Né? E quando ele se afasta mais, acaba que eu acabo afastando mais a atenção também. Entendi. Então, por falar em triatlon em 70.3, né, que na nossa época era o meio Ironman, como é que você enxerga o estado que o triatlon está hoje, o triatlon mundial? Porque você falou, né, no começo ali, no meio da nossa conversa, a respeito de Leandro Macedo, você, o próprio Juracy, o Manzan. Curiosamente, todo mundo já passou por aqui, né? Nossa, uma quantidade enorme de pessoas. Não tiveram resultados tão expressivos assim num Ironman. Até o próprio Colucci, né, que também já passou por aqui. Se você for comparar, né, se você for dividir o currículo desses atletas, bem como o seu, entre resultados até 1.540-10 e resultados exclusivos de 70.3 ou de Ironman, né, que antigamente quase não tinha 70.3, há uma discrepância realmente muito grande. Hoje em dia, a gente vê o atleta que é especialista, né, na ITU, nas provas curtas, vamos falar nível mundial, e os atletas que estão especialistas em provas de 70.3 para cima. Mas, mais recentemente, a gente começou a ver uma mescla, né? O Ian Frodeno é um desses que está fazendo muito bem, né? No mais puro estilo Dave Scott, no mais puro estilo Mark Allen, né? O cara ganhou tudo, né? Desde o comecinho, né? Desde biathlon, né? Duathlon até Ironman, Campeonato Mundial e tudo mais. Então a gente já está vendo isso, a gente está vendo a incursão de algumas pessoas da ITU no 70.3, e o 70.3 já está tão rápido, né, abaixo de 4 horas, né, bem abaixo de 4 horas, então que acaba também sendo praticamente um 1.540-10 um pouco mais longo, né? E ainda assim muito distante do Iron. Enfim, como é que você analisa tudo isso? Assim, você acha que esse de fato é um caminho válido? O fato, né, do atleta de Ironman, o que é especialista em Ironman, ou que está se tornando especialista em Ironman, por exemplo, o Alistair Brownlee ou aquele espanhol, agora me fugiu o nome, enfim, Javier Gomes, que tem uma velocidade incrível, né, que correm para baixo de 30, e de repente os caras vão para um Ironman, e tem muitos que estão se dando relativamente bem, não tão bem, por exemplo, quanto o Ian Frodeno ainda, mas assim, como é que você analisa tudo isso? Gostaria de ouvir sua opinião.
Até você falando, o que eu falei para os brasileiros não encaixa para o pessoal. Não, mas era uma fora, outra não, época, viu? então, mas era uma outra época, né? Na minha época, né, eu comecei em 88 e tive resultados bons em Porto Seguro e não tão bons no Ironman, mas assim, eu tinha na época 82 quilos e 1,86 m. Pesado, hoje em dia não tem mais nenhum atleta assim. Naquela época existiam atletas bons nesse peso, com essa estatura. Hoje em dia não tem, o cara tem que ser um palito, né? Você já deve ter visto aí, assim... Enfim, o cara é quase que um corredor, só que é um triatleta. Tem físico de corredor, mas é um triatleta. Mudou, né? Embora, passados poucos anos, é porque o esporte foi evoluindo e foi se definindo de fato que a corrida era o que mais importava, né? Mas, enfim, hoje em dia o cenário mudou. Por isso que eu quero saber da tua opinião. Mudou muito da época que você foi atleta profissional. Mas na minha época, a gente focava ou em um ou em outro, né? Ou era ITU... A gente tinha uma prova de 70.3 aqui, né, Michel? Era uma só. A gente, na verdade, não existia. E com a entrada do vácuo no ciclismo, acho que talvez nós, atletas brasileiros, a gente não tenha focado tanto nessa modalidade. E pela cultura europeia, cultura, né, talvez aí esteja um pouquinho o segredo, né, do porquê um Frodeno se dá bem no Ironman, porquê um Javier Gomes, porque... Você vê uma prova de TU do Brownie, o cara, ele não fica na roda 1 minuto. Já acabou aquele tempo também, né, de o cara ficar na roda descansando, Exatamente, ele está constantemente buscando a ponta do pelotão. E para fazer isso, o cara tem que ter um treino muito forte, um treino de bike muito forte. Então, às vezes, pode ser esse o segredo, né? Dos europeus sempre estarem com um ciclismo muito bom. E aí, para passar para uma prova de longa distância, talvez a resposta esteja aí, né? Talvez nós brasileiros deixamos o ciclismo um pouquinho em segundo plano e eles, pela facilidade, pela cultura, pelas estradas, por N motivos, eles possam, né, ter um ciclismo muito forte que faz com que eles possam pedalar as velocidades absurdas e não sentir tanto e até poder mostrar a corrida que eles têm, né? Porque a corrida que eles têm é fantástica. Aliás, pensar num Ironman para baixo de 8 horas ou na barreira das 8 horas se enquadra talvez naquela modalidade que a gente está falando desses treinos malucos de Valmir, de Bettina, né? Sem dúvida, Michel. E agora, às vezes você abaixo de 8 horas e não fica nem entre os 3 primeiros. Pois é. Né? Algo bizarro, meu. Bizarro. Em 2007, que eu fiz 9:11, se não me engano, com 8 horas e 50 você era 6º lugar. Hoje você não é nem 6º entre os amadores com 8 horas e 50. Quer dizer, cara, o nível aumentou demais, né? Não sei se é equipamento. A minha bike até hoje é de 2007. Se for para melhorar o tempo, é a bike do Iron. Se for para melhorar, vai ser com a mesma bike, que não pode ter doping de material, não. Vai ter que ser com a mesma. Eu vou te contar um segredo, cara. Eu nunca pedalei para experimentar. Mas eu nunca pedalei numa bike, nunca competi numa bike TT, cara. Eu sou dessa época que não tinha bike TT. Não. O minha última prova foi em 97, cara. Era bike com clipe. Não tinha Mas TT. É isso que a gente tem que mudar, Michel. Você tem que voltar pro triatlon aí. Então, eu sou ultrapassado, né? Era ultrapassado quando estava treinando aqui em São Paulo, né? Antes da quarentena. Quase não, diariamente por várias pessoas na ciclovia de TT, né? E claro, muitas delas devem ser muito melhores do que eu, mas acho que algumas não. Mas a TT de fato faz uma grande diferença, né? A TT faz uma grande diferença e eu tenho vontade sim, mas eu tenho outras prioridades na bicicleta do que ter uma TT, pelo menos no momento, né? Mas eu tenho sim a curiosidade, o dia que eu tiver a oportunidade de pegar uma TT que seja emprestada e ficar rodando por um tempo para experimentar, eu quero
Eu quero, mas ainda assim no meu dia a dia não vejo nenhuma necessidade, aliás, não vou competir. Eu tô mais na mountain bike. O que você tá curtindo aí do mountain bike? Pô, você tá em BH, né, cara? O que eu tive de convidados aí de BH de mountain bike agora recentemente, cara, aí é um paraíso, né? Não BH propriamente dito, mas eu digo assim, Minas é um paraíso, né, cara? E mountain bike é uma modalidade muito bacana de se praticar porque é divertida, né? O que você curte no MTB pra gente terminar o nosso bate-papo aqui? Ô, Michel, eu curto os adversários. Porque, na verdade... Gostei. Na verdade, mas deixa eu explicar. Na verdade, os adversários, porque o meu adversário é aquela subida que eu coloco o pé no chão. Entendeu? Então, vencer o percurso. Então tem subida que eu falo assim, aqui é impossível de subir. Putz, dali 15 dias eu tô subindo. Aqui é legal demais. Essa vala eu não vou conseguir passar. Dali uma semana eu tô passando. O meu pulso, eu falo muito de pulso, né? O meu pulso fica num nível, Michel, que nunca chegou nos 20 anos de triatlo que eu tenho. Porque eu não quero pôr o pé no chão e aí naquele momento que você tem que fazer mais força para passar aquela subida. Então, eu acho que o mountain bike, o contato com a natureza, né? É demais. Contato com a natureza. O fato de você... Né, você tem o risco de cair da bicicleta, né? Enfim, é o que uma vez eu ouvi alguém falando, se bicicleta não fosse feita para cair, tinha 4 rodas, né? Exatamente. Então a gente vai cair da bicicleta, né? mas uma coisa é a gente cair da bicicleta no asfalto e eventualmente poder ser atropelado, né? Que foi, coitado, o teu caso com a 95 e o teu caso de BMX... Mas você tá lá num lugar que provavelmente você nunca vai ser atropelado, né? Ou raramente passa um carro e você tá no meio da natureza, é uma delícia, né, cara? Eu posso estar errado, mas o pior que pode acontecer comigo numa trilha, eu tomando cuidado, é quebrar uma perna, né? Um braço, uma perna. No pior acidente eu vou quebrar alguma coisa. Agora o pior acidente numa estrada, céu, eu e minha esposa pedalando, a consequência é complicada, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas, você Michel, vai se arriscar a participar de umas provas? Demais, tô doido para fazer um Xterra, mais doido. Ah, que legal, eu também tenho vontade. O primeiro eu vou fazer, vambora. Mas eu tenho que confessar com você que você sempre termina as suas entrevistas perguntando do potenciômetro, né? De Smart Training, eu achei que você era uma pessoa super ligada nessas tecnologias aí. Eu sou zero. Eu fiquei surpreso de se não usar medidor de potência e mais surpresa ainda agora se não ter nenhuma TT. Não, cara, nunca usei TT numa prova, nunca competi. Eu tô dizendo pela primeira vez, eu acho, no Endorfina, eu nunca competi. Eu competi acho que uma prova só com vácuo. Cara, eu sou antigo, né? Eu tenho 50, pô. Eu competi uma prova só com vácuo, que se eu não me engano foi a última prova que eu fiz, que foi uma prova aí no sul, lá no sul, perdão, em Porto Alegre. No final de 97 e nunca competi de TT. Olha nunca. Só. E na minha época, acho que não existia TT, né? A Fernanda Keller tinha uma bike com clipe, tinha aquela bike uma época com a roda pequena na frente, tinha a Quintana Roo, que era 26 com clipe, mas não tinha bike TT, eu não me recordo de ter bike TT. Tinha alguns, até tinha alguns que usavam uma bike com chifrinho, com a roda na frente um pouquinho menor também, que essa bike era bike de TT na época. Verdade. A da Fernanda Keller não era de TT, a da Fernanda Keller era uma bike de triatlon, uma gringa, que também ela usou por uma fase só. Então, assim, eu sou desse nível, cara. Eu acho legal, eu adoro essa tecnologia no sentido de que eu acho que elas são super bem-vindas, né? O Strava eu acho uma coisa magnífica, cara. Eu acho assim, se eu fosse competir hoje ou treinar sério, cara, o Strava é uma invenção maravilhosa, né, cara? É uma espécie de videogame onde você tá lá, né, no papel do personagem pedalando ou correndo. Strava não, o Zwift, né, Michel? Não, o Strava também, né? O fato de você poder competir, pegar com, né? Então eu vejo lá que legal, você subiu. É super motivador isso. Eu não preciso desse tipo de motivação, mas eu não recrimino quem precise e acho que é muito legal, né? Eu acho assim, enfim... E quem sabe um dia eu vou experimentar, é que eu tô numa outra fase da vida, numa outra fase de treino, enfim, eu gosto de fazer esporte, pra mim basta, não preciso ter grandes desempenhos nem nada. Agora, pra gente encerrar,
Que conselho que você daria ali para você na época que você estava ali no topo, 95 antes do atropelamento, 94, né? Você tinha ali 20 e pouquinhos anos. Que conselho que você daria que pode significar aí, que a gente pode espelhar para os jovens atletas que estão nos ouvindo, eventualmente os jovens profissionais e tudo mais? Eu acho que eu ia falar para eu treinar mais, Michel. Eu acho que eu podia ter treinado mais. É curioso você dizer que você treinava menos, porque eu sou da escola que, cara, a gente treinava pra caramba, né, meu? Assim, quanto mais melhor. Era ridículo, Acabou que eu não fazia os volumes absurdos. O pessoal do Rio, acabou que o Alexandre fazia muito volume. Exato. Mas a gente não tinha essa informação lá no Sul, não. Mas você acha que você teria desempenho melhor? Por que acho que sim, Michel. Eu acho que eu teria ido melhor um pouco, sim. Entendi. Né? Uhum. É o conselho que eu daria, pode dar errado, né? Podia ter dado errado também. Mas é o conselho que eu daria. Legal. Viajaria mais também. Viajaria mais. Eu acho que motiva, eu acho que faz você crescer, treinar com outras pessoas, com outras equipes, eu acho que eu faria mais isso. Esse intercâmbio é super bacana, eu também acho que são experiências nem só do ponto de vista atlético, mas acaba depois indo para o lado atlético, na época, mas como ser humano. Mas eu faria estágios fora do país, né? Na época eu tinha engenharia, eu tinha que acabar a engenharia, então eu não podia me ausentar muito tempo. Mas eu acho que se eu tivesse a possibilidade de passar 3 meses nos Estados Unidos treinando, ir para a Europa... Que os cariocas fizeram isso muito, né? Os cariocas fizeram isso. Tiveram alguns paulistas, até amigos meus, que fizeram isso, mas foram pouquíssimos. Mas a Fernanda Keller fez isso durante muitos anos, né? O Alexandre Ribeiro contou aqui. Iam para Boulder direto, né? Todo troca. Ano eles iam para Boulder, Leandro Macedo foi para lá também. Agora até pararam, né? Uma coisa que se fala muito pouco, treinamento de altitude quase não se fala mais. No triatlon, aqui na corrida os corredores falam, mas do triatlon de fato assim não ouço. Se bem que o Miguel Hidalgo passou um tempo agora, né? Até a confederação monta alguns camps mesmo em Portugal, fora do Brasil, com algum objetivo nesse ponto aí. Eu não sei agora se é de altitude ou não. Mas bom, um último recado, Luiz, pra gente encerrar o nosso bate-papo hoje, que foi muito legal. Bom lembrar das histórias, né? Demais, Michel, bom demais. Bom que deu tempo de me preparar aí, fiquei lembrando das histórias. Não tenho nada para dizer não, foi muito legal mesmo. O triatlo fez parte da minha vida, o que eu sou hoje eu devo tudo ao triatlo. Legal, cara. Então, eu tenho muito carinho, que eu vou fazer triatlo a vida inteira, nem que seja uma prova por ano, nem que seja uma cada 2 anos. Delícia, ir para Buenos Aires no final do ano, né? Bom demais, fazer parte dos esportes do triatlo, vão fazer parte da minha vida por um bom tempo ainda, graças a Deus. Que bom, cara, bastante saúde para vocês, manda beijos lá para a Rebeca, para as crianças, cara, um grande abraço, foi um prazerzão. Prazer foi meu, Michel, muito obrigado. Valeu. Esse episódio foi um oferecimento da Supacaz. Supacaz é a marca de acessórios de ciclismo mais coloridos e casuais do mercado. Encontre os produtos da Supacaz no site ultracicle.com.br. E atenção, frete exclusivo para você, ouvinte do Endorfina, em compras a partir de R$100. Basta utilizar a palavra endorfina no campo do cupom de desconto antes de finalizar a sua compra e você vai receber o que você comprar a partir de R$100 sem nenhum custo aí na porta da sua casa. Supacaz BR no Instagram. Supacaz, lembrando, é com Z no final. @Supacaz BR no Instagram. Esse episódio também foi um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. De energia, a Bovem entende. E esse episódio, bem como todos os outros, são editados pela produtora Pulsante. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com
vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados. Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos.